Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Entre Touros e Ursos aqui no YouTube. Bom, eu sou o Laiano Pinheiro, aqui ao meu lado tá a Daisy Freitas e hoje a gente vai receber o Felipe Vasconcelos, que é trader profissional e também criador aí do projeto Flood Trading, que é uma mesa proprietária que também a gente vai entrar no assunto aí logo mais. Beleza, pessoal? Lembrando, linkzinhos aqui na descrição para quem quiser conhecer o nosso trabalho, o trabalho também do Felipe e claro, já vai deixando seu like, se inscreve aqui no nosso canal, beleza? Felipe, primeiramente, seja bem-vindo, cara. Obrigado por aceitar esse convite. Felipe que veio de longe, né? Veio de longe aqui pra gente bater esse papo, trocar uma ideia e, claro, né, acho que ajudar a galera que tá começando aí no mercado. Então, seja bem-vindo aí. Bom, obrigado, grazie pelo convite. É um prazer enorme estar aqui contigo, Lai. A gente teve a oportunidade de fazer outras lives juntos. Daisy também. Eu tô aqui, tô à disposição. O que vocês quiserem saber sobre trading, sobre investimento, tô aqui. Vai ser um prazer. Show de bola. Trocar essa ideia aí. Bom, eu acho que... Eu vou começar, na verdade, com uma pergunta boba. Bem boba, Imagina. só pra gente iniciar já. Todo mundo que vem aqui, Felipe, tem um nome de guerra no mercado e tal. O que aconteceu contigo que é Felipe Vasconcelos e o apelido? Poxa, uma excelente pergunta. Eu falei que a Daisy, nos bastidores, ia fazer as perguntas mais difíceis. Começou boba, já boba. com uma muito boba. Então, eu tinha um apelido, um nome de guerra, que é Papai Lipe. Só que eu expunha muito os meus filhos. Eu tenho 4 filhos pequenos. Inclusive, todos pequenininhos, né? Um casal de gêmeos. Eu brinco que eu piramidei. Piramidar é um termo que a gente usa para o trading, né? Que quando a gente coloca, faz um preço médio para frente. Então, era Papai Lipe, aí eu tirei esse nome, achei que poderia ser uma exposição excessiva, enfim. E aí foi ficando, Felipe Vasconcelos. Hoje tem uns que estão me chamando de Felipe Toscana, mas nada a ver por causa do nosso operacional que se chama Toscana. Enfim, mas não tenho. Não sei explicar assim, por que eu não tenho um apelido. Não sei. Boa, acho que a gente já conversamos com o Storm, conversamos com o Vlad, então normalmente tem um nomezinho. Tem, né? Né? Mas Felipe, então, é o nome de guerra. Felipe É o nome de Vasconcelos. guerra. Show de bola. É o que tá aí. Tá preparado, é Felipe Vasconcelos. E olha que na minha família tem um pai militar, então até poderia ter isso, né? Mas não tem. Bom, mas é conhecido, pegou o nome, Sim, já basta. Felipe Vasconcelos, exato. Show de bola. Pra galera que tá nos acompanhando, acho que hoje vai ser um bate-papo de bastante vivência, acho, do mercado, né, Felipe? Porque acho que tendo operado no mercado, estando à frente, né, de uma mesa proprietária, até depois dos outros eventos que a gente vai comentar aqui, do campeonato de trading e tudo mais, né? Acho que pra galera iniciante ver que tem outras linhas, né? Não só o trading pessoa física, solitário, tem outras vertentes. Então, acho que vai ser bem legal. Então, nos acompanhe, pessoal. Felipe, acho que pra gente começar, queria entender como é que foi o teu começo no mercado financeiro, sabe? A gente sempre gosta de perguntar isso porque cada trader, né, cada pessoa tem uma realidade financeira diferente, tem uma história diferente, tem dores e traumas diferentes e acabaram seguindo um caminho único. A gente queria saber, então, pra gente começar o teu, né? Como é que foi Até um esse adendo, início, né? tu falou agora essa questão do teu pai militar. Eu, particularmente, já imagino que quando a família militar tem uma carreira, né? Os filhos, ele te influenciou alguma coisa, pesou Legal. também isso? Então, para contextualizar, meu pai é médico e militar. Então, imagina, vem essa questão da disciplina. Eu acho que essa é a principal característica que um trader, um investidor tem que ter na sua carreira. Só que tem um detalhe. Ele influenciou sim, mas não era aquela coisa, sabe? Você tem que fazer, por exemplo, medicina. Minhas 2 irmãs são médicas. E eu não fiz medicina. Eu fui para a área do desenho industrial, área da criação. Então, eu me vejo mais pro lado criativo. E pra gente começar essa história, tem mais ou menos uns 5 anos que eu comecei na Bolsa. E meu principal objetivo na Bolsa era ganhar dinheiro. Muitas pessoas às vezes acham que é um absurdo, que falar de dinheiro é pecado, falar de dinheiro é isso, é aquilo, não. Eu fui pelo dinheiro. E aí eu me apaixonei. Eu vi que era possível realmente ganhar dinheiro. Só que, como todo iniciante ali no day trade, eu achei que eu ia ganhar 100 mil no único dia. Então você já sabe o que aconteceu. E pesquisando, estudando, cara, tinha um cara, ele fez 350 mil no único dia. Eu falei, pô, como assim? Quando ele fizer um curso presencial, eu tenho que ir atrás desse cara. Ele fez em São Paulo, eu fui. E aí eu comecei a entender esse mundo do day trade, falando especificamente do day trade. Então eu comecei pelo day trade, eu acho que a maioria começa por aí. É o caminho mais perigoso, é o caminho mais arriscado. Eu nem aconselho, né, as pessoas comecem por aí.
Porque a verdade é que requer muita disciplina, esse mercado de day trade. Então, e a gente sabe, todo mundo tem um nível de disciplina. E disciplina é aquela coisa chata, né? Você fazer o que é preciso ser feito e não o que você quer fazer. E eu acho que é esse o ponto que todo mundo, a maioria pelo menos, não ganha dinheiro no day trade. Bom, e aí montei uma sala ao vivo. Posso continuar? Não, contextualizando. Pode, por favor, vai. E aí e eu fui me desenvolvendo, fiquei ali os 2 primeiros anos patinando, perdendo muito dinheiro mesmo. Tinha um pouco para perder. Se eu tivesse mais, eu acho que eu perderia mais. Tu tinha um capital, tu entrou com um capital bom ali. Uns 200 mil, para falar de valores. Queimei uns 200, até mais. Tinha vendido uma empresa. Eu gosto, talvez até pra gente iniciar, eu gosto sempre de dizer que eu sou empreendedor, antes de ser trader e antes de ser investidor. Então, eu sempre empreendi. E empreender na bolsa é um pouco disso do que a gente faz hoje, que é comprar e vender algumas ações. Aí eu já estou falando lá dos investimentos. Mas quando a gente está ali, a gente volta para o mundo do day trade, que é onde a gente quer ganhar dinheiro, a gente acha que vai ficar rico rápido, é que tem um grande perigo. Tem um aluno meu que diz o seguinte, que day trade é esporte de rico. E eu concordo. Eu concordo. Por que um golfe? Por que eu concordo? Porque quando você não precisa de dinheiro para pagar sua conta, você opera bem. Então, quando você não tem a pressão psicológica para operar no day trade, você ganha. A chance de você ganhar é maior. Por que isso? Porque é psicológico. Então, day trade é muito mais sobre a pessoa do que sobre a técnica. Eu sempre falo isso, a técnica todo mundo aprende. Pega 1 mês, 2 meses, pega um curso bom, pega um mentor legal, você vai aprender a operar day trade. O problema vai ser trabalhar a sua mente. Então, é construir essa mentalidade vencedora, que Mark Douglas chama, naquele livro Trading the Zone, que é muito bom, por sinal, é sobre isso, é você se autoconhecer, você melhorar enquanto ser humano. Então, só que isso você não aprende desde o início. Lá, quando eu comecei, é muito curioso a passagem quando eu vou virando a chave, não existe aquela virada de chave, não existe aquele segredo. É um conjunto de habilidades que você vai desenvolvendo ao longo do tempo. E essa passagem é muito boa, porque eu tenho outros negócios, sempre tive outros negócios, e eu estava trabalhando com planilha ali financeira e tal. E aí botava meu gráfico, traçava lá Fibonacci, esperava o mercado vir numa região de preço, que é o trade system que eu desenvolvi ali depois, que chama Toscana. E quando chegava naquele ponto, tinha alarme, usando obviamente o Profit, todos os alarmes possíveis e tal. Batia, eu ia lá e operava. E nesse dia eu ganhava dinheiro. E ganhava R$1.000. Como assim R$1.000? Em 10 minutos? Em 5 minutos? Aquilo te deixa louco, te deixa paranoico. Aquilo mexe com a sua cabeça. No dia seguinte, o que eu fazia? Peraí, pra que eu vou ficar mexendo em planilha financeira? Chato pra caramba, né? Pô, coisas da empresa. Vem cá, vou só operar. Abria o note, ficava fissurado ali na frente. Já sabe o resultado. Eu perdia. Mas peraí, eu tô mais dedicado aqui e eu vou perder? Como assim? Qual é a lógica? E isso foram várias e várias semanas. Eu me dedicava mais, eu perdia mais. Eu estudava mais, eu perdia mais. Eu virava a noite estudando e eu perdia. Qual é a lógica? Eu estudava menos, eu ficava um pouco mais distraído e eu ganhava. Como que entra na cabeça uma história dessa? Como que as pessoas entendem isso? É muito louco de se pensar. Mas você entra no overtrade porque a gente está associando trabalho. A gente aprendeu que trabalho é esforço, é movimento. Isso é da nossa essência. Então, se a gente ficar parado numa tela do computador esperando uma oportunidade, esperando o trade acontecer, a sensação é que você não está trabalhando, você está se auto-boicotando e que vão ter as pessoas, a família e todo mundo, não faz nada não, vai ficar lá a manhã inteira vendo tela de computador. Muitos ainda pensam isso sobre o day trader, essa profissão que vai sendo desenvolvida aqui nos Estados Unidos já é muito mais reconhecida. Então, é muito louco. Quanto menos eu operava, mais eu ganhava. Quanto menos indicadores, informações eu buscava no mercado, porque eu queria testar isso logo no dia seguinte. Quando eu fui simplificando a coisa, eu passei a ganhar dinheiro. Aí eu fui e montei a sala ao vivo, já num processo de consistência. E eu precisava transmitir isso. Chamei 2 amigos. Olha, eu vou botar um capital para vocês vão operar isso aqui. Eu quero que vocês validem o meu operacional. Ou seja, 2 pessoas totalmente distintas. Eu precisava ensinar essas pessoas a operarem. E elas começaram. E foram 2 perfis completamente diferentes. Um era mais agressivo, o outro era conservador, o que era ótimo. O mais agressivo ganhou dinheiro. O conservador patinou durante uns 4 meses. Patinou por quê? Porque ele tinha medo. Ele não abria as operações. Ele não seguia o operacional. E quanto tempo era para operar ali? Tu falou 4 meses agora. Qual era o tempo total?
Não, isso nesse teste com esses dois amigos, tá? Eles Mas operaram... você estipulou, assim, um tempo, deixou indo. Deixei indo, Tá. vamos ver. Mas no segundo mês, eu já mostrava os resultados para um amigo que eu conheci no mercado, uma outra pessoa. Falei, olha, cara, tô com o operacional aqui, tá funcionando, tá dando grana, é consistente. Vou montar uma sala aqui, vem. Aí eu comecei com os amigos. Eu lembro até hoje, a sala do Zoom, ela expirava acho que de 50 minutos, uma hora, porque eu não pagava. Sim. Aí depois eu passei a pagar. Quando via, tinha 6, 8, 10, enfim, foi crescendo, 30, 40 pessoas nessa sala ao vivo. E aí eu comecei a comercializar. Pô, tô ensinando agora, tô dedicando meu tempo aqui. E ali tu vai ficando mais consistente. Por que você fica mais consistente? Porque tu tá mais ocupado. Tu não faz besteira. Tu tem 30, 40 pessoas te olhando. Tá vendo o que você tá fazendo? Isso pro day trader é fantástico. Porque ele opera sozinho, né? A grande maioria opera sozinho. Imagina, tem dia que a gente acorda virado. Tem dia que a gente acorda mal-humorado. A gente briga com alguém, a gente recebe uma mensagem, a gente nem sabe, mas dá um descontrole emocional. E a gente vai o quê? Vai pro mercado achar que vai resolver. Até, Felipe, deixa eu pegar esse gancho da questão da disciplina, assim. Tu acha que, digamos assim, então, esse background te ajudou a entrar no mercado com mais disciplina? Ou queria saber como é que foi esse início das operações entre... Se dizem, né, que o day trade, como é que é o dinheiro fácil, mais difícil do mundo, né? Exato. Tu tá vendo ali, né, o resultado é instantâneo, tu ganha, tu perde, dependendo do tipo de operação. Mas queria saber esse background da questão da disciplina, de tu ter uma família que, digamos assim, seguiu mais a risca esse lado, né? Como é que foi pra ti esse choque, assim, de perceber que essa, digamos assim, talvez essa virtude, essa qualidade que tu já tinha embutido em ti, era algo muito valioso dentro do mercado, né? Legal. Na verdade, eu não sabia. Eu fui desenvolvendo a disciplina. O meu pai, como eu disse, ele foi... Para mim, é uma grande inspiração nesse quesito de disciplina, de rigidez. E isso, para o mercado financeiro, principalmente para o day trade, é mandatório. Sem isso, esquece. Você está fora do mercado. Você não consegue ganhar dinheiro. Mas eu fui desenvolvendo isso à medida que eu entendia que quando eu fazia as cagadas e perdia grana, minha cabeça pirava. Então, eu fiquei um tempo, uns 6 meses operando lá e Daisy, para fazer 25 mil, 30 mil no mês. Foram 6 meses insanos da minha vida. Eu ganhava dinheiro. Tiveram 2 semanas. Numa semana eu fiz 20 mil, na outra semana eu fiz mais 20 mil. Eu falei, caramba, isso aqui muda o jogo, muda tudo. É muito fácil. Então, vou seguir esse caminho, né? E fiquei assim durante uns 6 meses operando muito pesado. Muito pesado, era até 400 contratos, por exemplo, de mini índice. E só que os dias ruins, os dias do loss, eu aceitava perder 10, até 15 mil reais. Isso me fazia tão mal, mas tão mal. E eu tenho vários filhos, né? Filhos pequenos. Quando eu saía do pregão, a minha esposa já me olhava, ela já sabia que eu tinha perdido. E aquilo era horroroso. Era muito ruim. Então, aprender a dor, né? A lidar com a dor da perda, eu acho que é o principal desafio de um day trader. Eu não sei lidar com isso até hoje. Isso é muito difícil. E como eu não sei lidar com isso até hoje, foi onde eu vim desenvolvendo o meu trade system totalmente objetivo, que é o setup Toscana. Ele é ansiolítico, ou seja, eu faço parciais. Eu criei um monte de características, eu chamo dos 8 axiomas da consistência. Meu stop loss é inegociável, eu não faço stop lambari. Ou seja, eu fui criando regras, critérios para melhorar o que é o meu mindset, para que eu construísse um mindset vencedor. E isso foi mudando tudo para mim. Eu não passei mais a interpretar gráfico. O meu operacional no day trade, ele é objetivo, ele não é discricionário. E muitos se gabam de dizer, né? Não, tem que ser discricionário, tem que ler gráfico. Quem ganha dinheiro com esse tipo de operacional, eu bato palma, mas eu, Felipe, não consigo. Sabe por quê? Eu sou extremamente ansioso. Eu acho que a maioria das pessoas são ansiosas, cada um em um nível, mas eu sou ansioso. Eu percebi que eu era ansioso. Eu queria ganhar dinheiro rápido. Às vezes eu tinha uma conta para pagar de 5 mil. Eu ia pro day trade e falei, hoje eu vou pagar essa conta. O pior é que dava certo. Quando dava certo, ferrava com tudo dali em diante. Porque aí de 10 contas que eu tinha que pagar de 5 mil, 1, 2 davam certo, o resto eu perdia. Perdi a conta e mais um pouco. E quando dá certo, dá aquela, digamos assim, falsa sensação de sucesso, né? Exato. Digamos assim, tu conseguiu, pá, agora vamos embalar, né? Agora vamos seguir nessa linha. É o maior perigo. O perigo no day trade é quando você faz a coisa errada e dá certo. Quando você foge do teu operacional. Porque loss no day trade faz parte do profissional.
Só que ninguém gosta de perder. A gente não nasceu pra perder. Nem para o ímpar. Eu detesto perder, eu sou competitivo. Cheguei a ser jogador profissional. A gente tava falando da trajetória, acabei emendando aqui, que eu empolguei, vocês me desculpem. Vamos lá, tranquilo. Mas eu tenho na veia a competição, eu gosto do esporte. Então, cheguei a virar profissional de futebol, minha carreira foi meteórica. Eu fui pra Europa e já parei ali, já encerrei. Mas eu tenho isso, sangue nos olhos, desde a infância, colégio, enfim. Eu sempre fui de disputar Desculpa, mas tudo. por que parou no futebol? Futebol é um mercado. É muito difícil, né? Eu fui pra fora, tive uma infelicidade com o cara até então que seria o meu empresário. Ele tinha sido desligado de um clube lá na Alemanha. 15 dias antes, eu já tinha comprado passagem, tinha comprado tudo. E quando eu cheguei, ele me deu a notícia, mas ele não queria esfriar. Então ele saiu de um clube do qual eu iria, que é o Arminia Bielefeld. É um time que na época estava na primeira divisão da Alemanha, da cidade de Bielefeld. Então, cheguei lá e eu fiquei mais perdido do que cego em tiroteio, igual no Brasil. Porque virou um business muito forte. E aí, por esse motivo, eu não conseguia me encaixar. Futebol não é só a habilidade em si, né? O futebol... Não que eu seja o mais habilidoso do planeta, claro que não. Mas requer algumas entranhas ali que eu acho que não vem ao caso. Mas depende de muitos fatores pra você. Eu acho que é um pouco da área também, talvez, de artística, né? Eu acho que também, pô, tem tantas pessoas... Igual jogadores de futebol hoje, deve ter quantos milhões que ganham um salário mínimo e a gente só vê os caras que ganham muita grana, né? Mas a proporção é totalmente desbalanceada. Então, e eu já tava meio de saco cheio, treinava de segunda a sábado, era um treinamento rigoroso. Mas deixa eu até, já que a gente entrou nesse tópico aí, Felipe, puxar esse assunto, porque tem muitas pessoas que fazem essa comparação entre o esporte, entre operação em bolsa de valores, Perfeito. alta performance e tudo mais. Tu acha que essa tua história também te agregou alguma coisa? Tu acha que pôde tirar em questão, até que tu comentou, né? Pô, treinava de segunda a sábado ali, pô, todos os dias, era puxado. Tu acha que tu levou algo dessa essência para quando tu fez essa, não vou dizer migração de carreira, mas quando tu fez essa entrada na bolsa? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que a vontade de ganhar, ela é muito importante. Eu acho que esse sangue nos olhos que eu falo tem que ter para você ganhar no day trade. A questão da disciplina é óbvia. Isso aí eu acho que está presente em qualquer esporte de alta performance. Se a gente comparar day trade a um esporte, ele é de alta performance. Poucos conseguem ganhar dinheiro no day trade. Isso é um fato, é uma realidade. Mas principalmente não pela falta de mentores, professores, falta de técnica. É falta de conhecimento, autoconhecimento. Esse é o grande problema de todos os day traders. O mercado tá aí, funciona, dá para ganhar dinheiro, mas as pessoas precisam se autodesenvolverem. Se elas não investirem nelas mesmas, esquece, não tem história. As histórias vão ser sempre tristes. Então, sem dúvida alguma, eu trouxe muito essa questão do esporte. Eu acho que esse sangue nos olhos é legal. Eu gosto de dizer o seguinte, você vem pro day trade para ganhar R$1.000, para ganhar R$2.000 por mês? Não existe. E tem pessoas que ainda cismam em falar, não, começa operando um contratinho, fica operando um contratinho durante 2 anos, 3, 5, é uma faculdade. Medicina, tu quer ganhar um salário de médico, mas tu quer em 1, 2 anos? Sim, você quer em 1, 2 anos, caramba. Por isso que você tá no day trade. Você quer acelerar o processo, você quer eliminar algumas etapas. A gente sabe que não é em 1, em 2. Eu levei 2 anos só tomando pancada. Mas você vê que tem pessoas que viram a chave com meses já. Porque elas já entenderam o segredo do day trade, que é sobre a pessoa, não é a técnica que ela vai utilizar. O meu operacional pode encaixar para várias pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo. E não vai encaixar para milhares de outras. Não tem problema, porque não é sobre isso. Ali não vai ser o diferencial se vai ganhar dinheiro ou não, vai ser sobre a pessoa, sobre o comportamento dela diante da tela. Enfim, isso entra em várias outras esferas comportamentais. Então, eu acho que é por aí. Eu acho que as pessoas, elas ficam naquela pegada de... Ah, não, isso é uma faculdade, precisa de 5 anos, tem que operar 1 contratinho, 2 contratinhos. E tu fica perdendo tempo. Porque aquele sangue nos olhos que eu comentei agora há pouco, no day trade, ele é fundamental. Se você não tiver vontade de ganhar dinheiro, se você não tiver aptidão pro risco, esquece, isso não é pra você e não tem nenhum demérito nessa história. Vaza, vai procurar outro serviço, outra profissão. Eu lembro uma passagem muito legal. Eu aprendi um setup. Todo mundo aprende um monte de setup, né? Quando tá começando. Devora tudo aquilo.
Eu fui ensinar minha esposa, eu falei, ó, tem um aqui, ó, da primeira hora. Todo mundo já fez da primeira hora. Você vai fazer o seguinte, deu primeira hora, primeiro candle de 60 minutos, tal, tu vai comprar, tu vai vender, se romper aqui em cima, vai, enfim, expliquei tudo a ela, papapá. Ela, vamos botar um dinheirinho pequenininho, vai ser uma continha ali que a gente vai fazer ali uns 2, 3 mil reais por mês, beleza. Isso bem lá no início. E ela pegou o note, expliquei pra ela como funcionava, acho que essa história é muito legal. E aí ela chegava no dia, ela atenta, pitava, ela ia lá, operava. Beleza, começou ganhando. 150 reais num dia, 200 no outro, 300, 100, 400. Uau, tipo, ó, isso aqui é top, hein? Isso funciona, isso é muito legal. Como é que é o nome dela? Sabrina. Sabrina Contente, faceira Cara, ali. legal isso aqui. Ela detesta jogo, ela detesta... Ela não gosta... Bom, aí já é um spoiler. Ela não gosta de perder. Ela não admite perder. 50 reais. Porra, 50 reais. Pra ela é um troço assustador. Então o primeiro mês fechou positivo. Não sei se eram uns 1.500, 2.000 reais. Numa coisa muito simples de ser feita, com risco muito controlado, de fato. E ela não entendia profundamente, o que era ótimo. Como assim, Felipe, não entendia profundamente? Ué, porque ela não tinha nem as malícias do day trader que aprende um monte de coisas e sai testando. Porque o problema é esse, ele sai fazendo um monte de coisa e ele perde dinheiro. Porque ele se descontrola. Então ela não tinha nem isso, o que era ótimo. Era simples, era só fazer como se fosse um robô. Funcionava. Só que quando perdia 100 reais ou 150 reais, ela ficava pra morrer, ela não gostava. O que ficou claro ali pra mim também? Mais uma experiência essa dentro de casa. Que isso não foi feito pra todo mundo. Então, ela simplesmente não suportava perder. Ela ganhar era ótimo. Ganhar 100, 200, 300, 400. Mas quando perdia 100 reais ou 150, ela ficava mal. Porque ela não gosta de perder dinheiro. Não quer aprender a perder dinheiro. Ninguém quer aprender, mas no day trade ou você aprende os dias de perda, sabe que isso faz parte do processo, ou não dá. Então ele não é feito para todo mundo. E é muito curioso, porque eu tô falando tudo isso, eu vivo hoje do que o day trade me proporciona empreendendo. O day trade para mim teve um limite psicológico, naquela minha passagem que eu falei de 6 meses, que eu operava muito pesado, fazia ali 25, 30 mil por mês. Não conseguia passar muito daquilo. E meus dias eram horrorosos. Às vezes eu perdi um carro ali, perdia 20, 30 mil. Hoje carro tá muito caro, mas pô, perder 20 mil, 30 mil às vezes num único dia, 50 mil já num dia de fúria. Cara, é assustador. E uma pergunta, você chega a contar isso pra Sabrina, os valores que você Nem a pau. perde? Vai ser a primeira vez que ela vai ouvir isso. Não, mas brincadeira. Ela já ouviu, mas depois de meses. Por que isso tudo? Porque o day trader, ele começa a esconder Imagina, as ela, coisas. Perdi 20 mil, ela cai dura ali, né? Não. No dia a dia, no dia a dia ela não sabia, eu não falava, é óbvio. E tirava onda quando ganhava, né, Lai? Quando ganhava, vamos sair pra jantar. Vinhozão caro. Que restaurante você quer hoje? Cara, comprava não sei o quê. Era bem isso. Teve uma passagem, quando eu rompi ali a barreira dos 2, 3 mil reais, quando eu ganhei 5 mil no único dia, e foi muito rápido, que é o problema. Fiz 5 mil. Aí no dia seguinte eu fiz mais 5. Aí eu falei, opa, agora eu entendi tudo. Aí fiz mais uns 14 mil no outro dia. Cara, ali foi sensacional. Eu falei, nossa. E esses teus primeiros gains grandes? Assim, os maiores, foram assim. Imagina o que aconteceu depois. Eu já falei, vai pra não sei aonde. Falei com a minha esposa, toma aqui 5 mil, pá. Gasta aí, se quiser. Cara, semanas seguintes, eu perdi tudo que eu tinha na conta. E tudo que eu tinha na conta, na época, eram 100 mil. Se eu tivesse mais, eu perdia mais. Com certeza eu perdia mais. Eu acho que isso é muito bacana falar. Não sei se era esse o contexto que vocês queriam. O que eu tô tentando transmitir aqui é a realidade. É exatamente isso que a gente era queria, isso, né? Felipe. Continue. E assim, porque eu me preocupo muito. Eu me descobri assim como um educador. Foi por acaso mesmo, porque as pessoas entendiam em mim, viam em mim uma didática legal, conseguiam compreender o que eu falava. E aí eu acho que vem a história toda da mesa proprietária. Que hoje a gente tem uma mesa proprietária. Muitas pessoas não fazem a mínima ideia, já estão no mercado de day trade há muito tempo e não sabem do que se trata. E a mesa proprietária, ela é uma ferramenta disciplinadora. Portanto, para mim, não é porque eu tenho a mesa proprietária e eu digo isso porque eu quero traders operando na nossa mesa proprietária. É porque, para mim, é o que faz sentido para um day trader ganhar dinheiro. Mesa proprietária, para quem não sabe, opera com o nosso capital. O trader faz um exame de seleção, ou seja, ele faz um teste
com alguns parâmetros, ele tem um limite de risco, ele tem uma meta para bater financeira, quantidade de contratos, paga por esse exame, R$250, 500, 1.000, vai até R$3.000. Ele passa ele tem 45 dias para passar no exame. Se ele passa, ele entra para a nossa mesa real, a gente chama de mesa real. Ele passa a operar com o meu capital. Olha que bacana isso, eu diversifico o meu risco. Hoje eu tenho mais de 150 traders operando na mesa real para mim. A ansiedade deles está tudo sendo diluída, porque são 150 ansiedades para controlar. A minha está aqui só em observar e ver se eles estão ganhando ou não. Cada um tem um operacional, diversifica o risco. Você pode operar com qualquer trade system que você tiver. E eles têm um cara ali atrás para estopar eles. Ou seja, eu fazia TEDzinha. Dava 4 horas da tarde, a gente estava operando e perdendo. O que a gente faz? Quebra a conta, manda uma TED para a corretora e opera mais. E quebra, e quebra. Quantas vezes eu já zerei minha conta? Isso é muito comum, isso é normal. Mas não deveria. Quando é uma mesa proprietária, tu tem um limite de perda. É o valor do seu exame. Pagou o exame, não passou, tá bom, você perdeu aquilo ali, R$500 somente. E operou alavancado, com 3, com 4, com 5 mil reais. Passou pro exame, tu vai ganhar 90% de todo o seu resultado líquido e eu, enquanto mesa proprietária, Flood Trade, vou ficar com 10%. É esse o nosso modelo de negócio, que já tem nos Estados Unidos mais de 8 mil mesas proprietárias. Isso ia até puxar um ponto. Acho que lá Sim, é muito mais difundido, muito. Até ia te questionar da onde veio a ideia da mesa, né? Digamos assim, se tu pegou essa referência lá de fora, ou daqui a pouco tu já viu, começou a ver o cenário brasileiro, né? Depois tu conta pra nós. Sim, sim. Acho que a ideia de como surgiu a mesa em si foi do meu sócio, Fábio Dávila, que era meu aluno, ele me conheceu ali na sala ao vivo, ele ficou 1 ano e pouco comigo. Ele aprendeu setup Toscana, é um cara mais... Ele se chama... Como que é? Sênior. É um iniciante sênior, que ele se auto-intitula. É, porque é um cara vivido, um cara que tem um background todo de empresas ali. Pô, deve estar com seus 50, com cara de 60, enfim. Mas aí, ele ficou lá 1 ano comigo na sala ao vivo, aprendeu o setup Toscana, viu as cagadas que ele mesmo fazia. Um cara super controlado, super centrado. Chegou um momento que ele começou a pesquisar sobre mesa proprietária. E é muito legal, porque ele trouxe essa informação para mim. Felipe, o que você acha de mesa proprietária? Pô, isso não vale nada, os caras querem só tirar dinheiro seu. Eles querem vender exame de seleção, isso não presta. Essa foi a real, de cara foi isso. Ele falou, Felipe, não é bem assim não, cara. Pô, não quero gastar meu capital, não sei o quê, papapá. Eu acho que faz sentido. Vou planilhar aqui, você me ajuda? Falei, claro, vambora. Aí ele planilhou, ele pesquisou as mesas no Brasil, várias, as principais. Pegou umas 6, 8, botou tudo numa planilha, pegou os planos que essas mesas ofereciam, cruzou dados e tal. A gente fez uma reunião e a gente falou, como assim? Porque o que eu ensinava em sala ao vivo tinha uma margem de perda maior do que a nossa meta. Então a gente tinha uma gordura para trabalhar, para chegar numa meta, para alcançar um resultado. Nenhuma mesa oferecia isso. Tudo era o contrário. A meta era, por exemplo, R$500 e o limite de perda era de R$250. Era desproporcional. Era muito difícil para o trader passar. E aí fazia todo sentido. Falei, realmente, peraí. Então, vamos montar uma mesa? E ele fez o exame de seleção de uma mesa proprietária. E ele passou. Vamos montar uma? Vamos. E assim foi, a gente montou. A gente percebeu que a mesa proprietária com planos justos iria fazer sentido. E nenhuma no Brasil, até hoje que a gente conhece, oferece igual a gente, com margem maior. Enfim, mas o mercado está se mexendo. A gente hoje já está figurando aí nas cabeças aí do Brasil, então acho que é uma questão de tempo que eles vão entender que precisa ajudar o trader. E a gente tem uma mesa proprietária que, de fato, a gente quer o trader conosco. Sinal disso que a gente cresce muito, a gente está com, oficialmente, outubro de 2021. Então a gente está aqui na gravação de hoje com 1 ano de mesa. Temos 150 traders na mesa real operando com o nosso capital. Isso é muito interessante. E como eu te dizendo ali, Lai, um pouquinho atrás, sobre essa questão de ser uma ferramenta disciplinadora, os grandes day traders do mundo operam através de mesa proprietária. Talvez só o termo que as pessoas não entenderam. Mas quem opera dentro de uma UBS, JP Morgan, Itaú, eles estão operando dentro dessa mesa proprietária do banco, dessa tesouraria, dessas instituições. Por que eles ganham? Porque o dinheiro é infinito? Não, eles também perdem. Eles também são estopados. Eles também têm limites. Eles têm um gestor de risco por trás que, se eles fizerem cagada, eles são estopados
pela própria gestora, pela própria mesa proprietária, nos Estados Unidos também. Então, faz total sentido, se você quer entrar no universo do day trade, entrar pela mesa proprietária. Tu já tem um suporte de gestão de risco, pessoas que entendem do mercado lá dentro, né? Até eu dei uma risada porque eu lembrei, né? Imagina se o banco opera sem gestão de risco, né? Na verdade já aconteceu e virou filme, né? Então, para quem já sabe que já teve ali uma pessoa na Europa que quebrou um banco ali, né? Operando, se não me engano, era na contratos futuros na me conta, Malásia. tô curiosa. Agora não lembro em que país foi, né? Mas tem um filme antigo onde o trader viajou para um país asiático, agora só não me recordo do país, né? Para operar contratos futuros, acabou dando uma crise no país, ele ficou se alavancando com o dinheiro do banco. Só que, claro, né? Ele contava que tinha, digamos assim, essa alavancagem que ele estava usando era algum cliente que estava financiando. Só que o cliente era ele mesmo, né? Era o banco, né, no caso. Que ele abriu uma conta pro banco e acabou quebrando o banco. Então, virou filme, eu acho que é Rogue Trader o nome do filme, né? Então, pra quem quiser assistir ali, mas realmente, né? É um exemplo até simples, mas, bom, até uma instituição financeira, se não tiver um sistema de gestão de risco, um controle de risco eficiente, vai quebrar. Não existe dinheiro infinito, né? Então... Exato. Eu acho que essa é a principal ferramenta que a gente criou até hoje para um trader ganhar dinheiro, para um day trader ganhar dinheiro no mercado. Porque você começa com pouco dinheiro. O day trade é super alavancado, por natureza. Imagina. Você perde a cabeça. No início você perde a cabeça. Porque ganhar é fácil. Todo mundo vai ganhar. Se alguém ficar um dia comigo, eu vou ensinar um operacional. Na mesma semana, provavelmente ela vai ganhar um dinheiro. E aí a pessoa enlouquece. Ela acha que ela vai ganhar sempre aquilo ali. E ela não ganha sempre. E lidar com os dias de perda que vai ser o grande baralho. Acho que até o valor, se me permitir adicionar, Felipe, o valor financeiro às vezes mexe com a pessoa, né? E tu comentou, bom, para quem entra no day trade, se espera um resultado maior, né? Pô, tu tá passando risco, tu tá comprando risco e tudo mais. Bom, eu até defendo ali o pessoal, acho que tem vários day traders com realidades financeiras diferentes, né? Às vezes, R$2.000 para alguém é muito dinheiro. Ele vai para um day trade, o cara bota R$1.000 na conta, ganha 500, né? Fez 50%, por exemplo, numa operação. Pô, já e eu até psicológico, né? Coloco mais uma questão em cima, Felipe, porque você falou abertamente aqui, meu pai é médico, tem carreira militar, meus irmãos se formaram em medicina, ou seja, você tem uma estrutura boa, né? Sim. Já começou com bastante também, com uma grana. Para as pessoas que estão ouvindo, assistindo a gente, que não deu nessa sorte de vir já numa família bem estruturada, como essa questão também de quem quer entrar no mercado, mas tem pouco dinheiro. Como é que você enxerga essas pessoas, sendo que a tua realidade foi diferente para entrar no mercado também? Sim, legal. Assim, da parte do mercado financeiro em si, eu não tive essa ajuda. Claro, mas a gente tem uma estrutura familiar, então a gente tem uma segurança. Imagino para as pessoas que não tenham, né, essa estrutura, seja mais difícil. Acho que isso faz total sentido. Claro, a gente não pode ser hipócrita. Mas o que eu oriento para todos os nossos alunos, traders, que me procuram, primeiro, o day trade é um esporte de alta performance, se a gente pode chamar ele de esporte. Não foi feito para todo mundo. Se você não tem, por exemplo, dentro do meu operacional do qual eu ensino R$3.000, não comece, não faça. Não entre nessa onda de fazer um contratinho e tal. Então, não foi feito para todo mundo. Essa é a real. Não adianta. Eu vou juntar 3.000. O que é o ideal, Felipe? Juntar R$9.000. Para começar no day trade, eu sugiro no mínimo R$9.000. E a gente está falando de 3 caixas de 3.000. Você vai operar a primeira caixa de 3.000. Se você quebrar, e aí você não consegue, se você respeitar o trade system, em 4 meses você não consegue quebrar, porque tem as regras. Mais 3.000, eu tô falando de 1 ano, para você ver se esse mercado é para você ou não, se ele se encaixa no teu estilo enquanto ser humano, porque ele não vai encaixar para muitos. E aí existe a mesa proprietária. Agora, você não precisa gastar R$9.000. A gente oferece o plano que eu construí lá atrás, que eu ensino até hoje, por um S150 hoje custa R$450. Você paga R$450 e você vai ter todas as ferramentas que eu ensino que você tem que ter por conta própria R$9.000. É isso, a mesa proprietária foi feita para isso. Vai ser mais difícil você passar no primeiro exame? Vai. Vários traders que estão na nossa mesa real levaram 2 ou 3 exames para passarem. Ainda assim, ele teria gasto o quê? R$1.200, R$1.300.
Então, é a melhor oportunidade. E outra, percebeu, não passou na primeira, na segunda, na terceira, na quarta, na quinta, cara, não é para você. Se você não consegue passar na mesa proprietária, quais razões você vai acreditar que vai conseguir com o seu próprio dinheiro? Muito pelo contrário. Tu vai perder todo o seu dinheiro e mais um pouco. É muito forte isso. E parece que eu tô vendendo a mesa proprietária. Óbvio que eu tô, porque eu enxerguei que faz sentido o cara operar por uma mesa proprietária. Os grandes traders operam. Por que você não começa por uma mesa proprietária? Acho que é um filtro, né, Felipe? Sim. Da pessoa, digamos assim, entender se ela, digamos assim, tá pronta, né? Porque daí se tu Exato. consegue entrar na mesa, tu vai ganhar, digamos assim, não ganhar, mas tu vai ter à disposição um capital maior para tu poder se alavancar, para tu poder fazer tuas operações e tudo mais. E tu já validou o teu modelo, né? Tu já tá ali apto, tá operando, já tá em E contato com com outros assistência traders, também, né? Tu falou que atrás né? sempre vai ficar alguém... Sim. Gestão de risco, tudo desenhado, né? Então, acho que, com certeza, eu acho que o ponto que tu falou ali faz total sentido, digamos assim, pô, não conseguiu passar no exame, né? Porque tu acha que vai conseguir viver de day trade, né? Então, bom, vamos estudar mais, Realidades dar um precisam ser ditas aqui. Mas é verdade, né? É verdade, é. Acho que a pessoa tem que... o trader, né? Você trader que está nos acompanhando, né? E quer, digamos assim, pô, quer viver do mercado, quer se desenvolver, acho que tem que olhar para si, né? Entender o seu momento, né? Pode ser que tu recém começou no mercado, né? Tu só precisa de um pouco mais de experiência e eventualmente tu vai conseguir, certo? Mas pode ser que tu já tá há 5 anos, às vezes, na caminhada, cometendo os mesmos erros, às vezes, pô, pode ser que o mercado financeiro é gigantesco, né? Não necessariamente tu precisa ir pela linha do day trade, tem outras opções ali, né? Tem outras modalidades de operação. Mas eu gosto do modelo da mesa, que realmente, o ponto que eu trouxe, eu acho que hoje, principalmente no Brasil, tem muitos traders de realidade financeira baixa que querem muito entrar no mercado. Eu acho que a mesa proprietária é a solução para eles, né? Eu acho que, digamos assim, pô, daqui a pouco o cara é fera, né? O cara manja do mercado, entende, só falta o capital, né? Só falta essa oportunidade. Ele vai entrar na mesa, vai arrebentar e vai ter todo o sucesso do mundo, sabe? Então, acho que até encorajo o pessoal, pô, vão conhecer também a Flood Trading, mas experimentar, né? Acho que experimentar, acho que seria a palavra correta. Experimentar esse mundo e entender um pouquinho mais desse mundo das mesas, né? Perfeito. E assim, a primeira etapa para você ir para uma mesa proprietária, é claro, você tem que ter um operacional. Você precisa de uma técnica, de um gerenciamento de risco, e aí se informa o tal do mindset. A gente chama desse tripé do day trade. Técnica, gerenciamento de risco, mindset. Eu gosto de dizer sempre o seguinte, não adianta tu aprender uma técnica também e um gerenciamento de risco mais ou menos, porque você vai formar uma mentalidade perdedora. Se você não tiver um trade system é a composição desses pilares, imagina, eu aprendi uma técnica mais ou menos. Eu aprendi a gerenciar meu risco de uma forma estranha. Você vai formar uma mentalidade perdedora. Então, primeiro, você precisa, de fato, aprender com pessoas sérias. Claro, tem várias no mercado. A gente sabe que tem pessoas que não são, mas tem muitos. Inclusive, na nossa página tem uma área nova, chama Educação, Flood Educação. Lá a gente recomenda mentores, lá a gente recomenda profissionais. E aí você pode aprender, eu gosto mais de ir para a linha do fluxo, do tape reading, vai. Eu gosto da análise técnica, eu gosto do price action, sem problemas. O meu é price action. Mas eu não obrigo ninguém a aprender o que eu ensino. A pessoa vai aprender se ela gostar da minha didática, se ela entender um pouquinho do meu operacional. Tem um monte de opções boas. Agora, aprendeu, sabe operar, aí sim vem fazer o exame. E o exame de seleção é o mais próximo da realidade possível, porque você já bota um dinheiro seu real para pagar o exame. E se você passar, você está na mesa real no dia seguinte. A gente brinca, eu brinco com meu sócio, no início do mês é chuva de Pix. A gente está pagando os nossos traders da mesa real. Tem trader que já ganhou mais de 20 mil. Tem trader que está ganhando 5 mil, 10 mil, 2 mil. Tem os que ganham 500, 400, 1.000. Mas estão num processo. Isso é muito legal. E eles não estão arriscando o capital deles. Então a gente tem os dois públicos. O público que não tem capital nenhum, que precisaria de 3 a 9 mil reais para operar com tranquilidade day trade. Porque se day trade você entrar com pouco dinheiro e você tiver a pressão por buscar o dinheiro para pagar as suas contas, esquece. Você vai perder tudo e mais um pouco. Porque não foi feito para isso. Vai mexer com a sua cabeça, você perde técnica, perde risco, perde dinheiro. E a mesa proprietária ela vai tampando todos esses problemas mais graves na vida de um day trader. É curioso falar, porque sempre reforço e, de novo, parece que eu estou querendo vender os exames de seleção, mas de fato é isso. Para mim, hoje é a melhor ferramenta para um day trader se tornar um profissional. É a ferramenta mais segura, menos arriscada. Felipe, quero entrar numa mesa, vou lá, faço teste e passei. Eu faço por casa, aí como é que funciona a estrutura, assim, para eu imaginar isso?
Daisy é 100% digital. Então, você entra no nosso site, floodtrade.com, você vai escolher o seu plano, tira a sua dúvida no WhatsApp, lê o regulamento no WhatsApp, que a gente tem um atendimento sempre ali de prontidão. As pessoas que trabalham no nosso atendimento, todas elas foram meus alunos, então todos são traders, todos sabem as dores, anseios, do que a pessoa do outro lado está passando. Porque a pessoa que procura a gente, ela tem um sonho, ela quer ganhar dinheiro, ela quer melhorar a sua vida, dos seus familiares, quer realizar sonhos. Qual o problema nisso? E a mesa proprietária ajuda justamente ela não perder muito a mão. E aí, às vezes, ela vai atrás de um sonho e quando vê, ela tá perdendo muita grana. Então, ela ajuda nisso. É 100% digital. Você vai no nosso site, compra o exame de seleção que mais se encaixa no teu operacional, que você já está acostumado. Ah, você opera mini índice, mini dólar. Os dois, tem um plano para os dois. Tem um plano só para mini índice. Tem um plano só para mini dólar. E tem o plano de ações. Em breve, vamos lançar aí de Forex e cripto. Mas, então, já tem esses planos mini índice, mini dólar, separados. E tem os dois operando juntos e ações. Escolhe, paga, você recebe a plataforma, você escolhe o Profit One, já está incluso, aqui da Nelogic, a gente trabalha com as melhores plataformas, claro. Então, Profit One, se você quiser a Profit Plus ou a Profit Pro, você paga um adicional ali. Simples assim. Aí você vai pagar, vai receber em 1, 2 dias, tem até 45 dias para passar no exame, tem até 90 dias da data da sua compra para você agendar o início do seu exame e passou. Você vai ganhar 90% do teu resultado líquido. A gente desconta, claro, o imposto de renda inerente ao day trade, que são 20%. E disso, a gente fica com 10%. E a gente repassa 90%. O que dá 10% hoje em negócios? 10% é muito bom em investimento. É o que a gente fica com 10%. E a gente tem hoje mais de 153 operando na nossa mesa real já. Nós tínhamos uma meta no primeiro ano de empresa de 100 traders na mesa real. Nós já estamos com 150. Nós completamos um ano agora, recente, em outubro. Outubro? É, dia 10 de outubro. É, bem recente. Até fiquei curioso agora, Felipe. Bom, hoje tem, né, 150 aí... Quantos falou? Mais de 150. Mais de 150, né? Hoje deve estar entrando traders na mesa real. Mas como foi o começo? Então, agora fiquei curioso da mesa, né? Que deve ter sido um momento até ansioso, né? Pô, vamos receber a galera, os primeiros traders aí que vão entrar na mesa. Como é que foi esse começo? O primeiro foi meu sócio. Sim. O primeiro foi meu sócio, a gente botou um capital e ele começou a operar. Depois foi um outro aluno, que era meu aluno. Então a gente abriu primeiro ali pros meus alunos. Até porque gestão de risco. Cara, vai que isso dá uma merda, vai que isso acontece alguma coisa. Vamos devagar. É um negócio, né? Sempre. É um business. E envolvendo dinheiro, envolvendo sonhos. E foi indo. No início foi muito devagar. Porque a gente estava também aprendendo a construir esse negócio. Aí depois, acho que do 3º, 4º mês, que aí a coisa começou a acelerar. E aí a gente cresce. Hoje tem mais de 600 traders fazendo exame de seleção simultaneamente. Agora, nesse exato momento, né? Se a pessoa estiver assistindo, obviamente, durante o pregão, tá rolando exame de seleção. Muitos traders, Brasil inteiro. E na mesa real, provavelmente, essa semana tá entrando mais e mais. Claro, alguns saem, alguns perdem controle. Mas aí é que tá. Perdeu quanto? Perdeu o exame, talvez já ganhou um pouco de dinheiro aqui na mesa real. Aí perde a cabeça, entra num dia de fúria. Mas tem o stop da mesa. Então é muito mais inteligente você operar day trade através de uma mesa proprietária. Parece, para muitos que não conhecem mesa proprietária, cara, vale muito a pena pesquisar tudo sobre mesa proprietária. E vai entender, vai fazer sentido o que eu tô falando. Porque quando a pessoa não conhece, ela escuta pela primeira vez, ela desconfia de tudo. E ela vai ter que ir, obviamente, ir atrás de informações. Espera aí, só o Felipe falou isso? O Lionel já entendeu, ele já chancelou, a Daisy também entendeu, faz sentido. Tá, mas e aí? Vai em outras fontes, claro. Vai buscar mais informações. E eu tenho convicção de que daqui a um tempo você vai entender que a mesa proprietária é o melhor caminho para um day trader. E como eu falo, o day trade não te dá a liberdade que todo mundo vende. Ele dá liberdade geográfica. Você pode operar de qualquer lugar de fato. Celular aqui, a gente abre o Profit e opera. É maravilhoso. Incrível mesmo a plataforma. Você pode operar esquiando? Não, aí já é uma loucura. Operar fazendo isso, aquilo, não é por aí. Mas você pode operar de qualquer lugar do planeta. E isso é muito legal. Agora, a liberdade financeira, Lai, ela não existe. De onde vem a tal liberdade financeira? E aí a gente tem um trabalho, inclusive, não dá para dar spoiler, mas para o ano que vem, para 2024, 2023,
24 não, Já 2023. estamos A gente, dizendo, porque a gente já estava planejando 2024. Mas 2023 a gente vai vir com um trabalho muito forte na área dos investimentos. E eu já faço isso há alguns anos. Eu chamo de carteira da liberdade. Nada mais é do que uma carteira previdenciária, uma carteira para você aportar ali, comprar boas ações, bons fundos imobiliários, ações estrangeiras, para aí sim você alcançar a tal da liberdade financeira, para você viver daqueles rendimentos, daqueles proventos. Eu faço isso já tem quase 2 anos, publicamente, uma vez por mês, eu coloco no nosso canal do YouTube um aporte meu, aporto ali R$500 cada semana. Hoje eu estou aportando R$400, R$500 por semana ali. Ah, o cara não tem. Você tem R$50 por semana? Não. Você tem R$100 por mês? Pô, R$100 por mês todo mundo tem. É questão de prioridade, R$100 por mês. É você deixar de comer um hambúrguer, deixar de comer uma pizza. É entender que para você ter um futuro melhor, você precisa começar a investir. E você não vai mudar a tua vida botando 50 ou R$100 por mês. Mas você vai adquirir um conhecimento necessário para mudar lá na frente a história da tua família e de gerações. Acho que esse é o grande ponto. Se você ir colocando todo mês ali um pouquinho, comprando um fundo imobiliário, comprando uma ação, enfim, tem uma técnica. Aí daqui a pouco você vai ter um patrimônio e aí sim, ele vai te dar uma renda passiva para você viver a tal da liberdade financeira. O day trade é um trabalho. Eu fiz uma série uma vez, A Origem da Liberdade. Qual é a origem da liberdade? É o trabalho. Warren Buffett, eu sempre trago ele, é um dos maiores investidores americanos. Acho que o maior, né? Americano, o maior de todos os tempos. A gente tem o Luiz Barros também aqui, o nosso velhinho, o nosso Warren Buffett brasileiro, que é o maior investidor pessoa física do Brasil. Como que esses caras ficaram milionários? Aí as pessoas veem hoje, enxergam para eles, bolsa de valores, tal. Não existe isso, gente. As pessoas não param para refletir, entender a origem das coisas. Foi o trabalho. O Warren Buffett foi um empreendedor. Desde novo, trabalhou, empreendeu. Luiz Barsi tinha um emprego só para fazer aporte na carteira da liberdade dele, que ele chama de carteira previdenciária. Então, eles conquistaram os primeiros milhões de dólares e milhões de reais, foi com trabalho. A gente está aqui trabalhando. A gente ganha o nosso dinheiro. O que a gente faz com ele? A gente gasta, né? A gente gasta muito. Tem que parar, tem que pegar um pouquinho e investir. Pegar um pouquinho e investir. Lá na frente você vai usufruir. A bolsa serve para rentabilizar esse patrimônio. Para multiplicar no longo prazo. A bolsa de valores ela é muito poderosa no longo prazo. E é um paradoxo. Eu estou falando bastante de day trade e agora eu estou vindo para o mundo já que não é do day trade, mas eu acho que essa conexão é legal para as pessoas entenderem. Onde eu quero chegar? Eu começo no day trade, tá. Eu ganho meu dinheiro aqui. O que eu faço com ele? Gasto? Não. E aí não tem nada a ver mais com bolsa, com day trade, tem a ver com um comportamento sobre a educação financeira que você tem. Se você começar a buscar informações sobre educação financeira, educação doméstica, começar a controlar teu dinheiro, aí o jogo vira. Mas não é hoje. O Warren Buffett diz, ninguém quer ficar rico devagar. É a frase dele, eu gosto muito. Ninguém quer ficar rico devagar. No início dessa transmissão eu falei, o quê? Que eu queria ganhar 100 mil no único dia. E aí você vai vendo que a realidade não é por aí. É o longo prazo. O segredo da bolsa é o longo prazo, está provado. Não tem nada melhor do que a bolsa de valores no longo prazo. E aí o day trade vem esse paradoxo, né? Poxa, day trade eu preciso ganhar dinheiro no dia. E, Felipe, mudando um pouco agora que você falou sobre o mercado tradicional, mas antes você falou criptomoedas, eu pesquei aqui. Queria perguntar para você em relação a isso, se você particularmente opera. E por que essa ideia, né, de vocês trazerem também as criptomoedas, se tem relação... eu não sei quem está acompanhando a gente tem essa noção que dá para fazer trading, né, com as criptos também, não é só comprar e guardar lá na tua carteira o Bitcoin e tal, dá para você fazer dessa forma. Se entra também a questão de possibilidade de operar em finais de semana, coisa que não consegue com a bolsa, por que a ideia das criptomoedas? É por aí. Você perguntou já fazendo uma parte da resposta. Um ponto legal que se opera 24 horas, cripto. Então, a pessoa que trabalha, ela tem um trabalho convencional, digamos assim, ou seja, durante o dia ali, horário padrão. À noite ela pode operar, ela pode fazer um trading em cripto. Forex também, ela pode fazer à noite. Então, tem essa possibilidade para que mais pessoas tenham uma renda extra. Porque vem uma característica muito legal dos nossos traders da mesa real, é que eles têm uma outra fonte de renda primária. O day trade, na maioria absoluta dos nossos traders da mesa real que passaram, já tem uma profissão, já tem um trabalho principal. Acho que essa informação é muito valiosa para entender que
E bate muito com aquilo que eu falo da ocupação. Se você tá muito... É muito louco, porque é meio contraditório, é contraintuitivo. Se você tá muito concentrado no day trade, muito focado em excesso, você tende a perder e não a ganhar. É muito louco. Porque você faz o overtrade, você começa a operar mais, você começa a ver muitas coisas. A gente aprende muito rápido a ver padrões gráficos, candlesticks. Eu decorei tudo no início. E aí você passa a operar tudo. E aí você muda o tempo gráfico, muda um monte de coisa já na tua tela. É uma loucura. Então você tem que... Eu acho que uma das dicas mais valiosas também é, se puder, tenha o day trade como uma segunda fonte de renda. Segunda ou terceira. Aí você vai operar leve, sem pressão. E aí você vai acelerar o ganho, sabe? E cripto, você também me perguntou se eu opero. Não. Eu invisto em cripto. Na minha carteira da Liberdade. Eu adoro investir. Investir para mim é um hobby quase. E é a parte mais inteligente para o futuro da minha família, de todo mundo, de todos. E você não precisa ser rico para começar a investir. Mas é aquela frase, né? Mas para você ser rico, você precisa investir. Acho que só o fato Isso é de muito começar a entender, de começar a fazer um investimento que nem tu comentou, pô, de R$100, todo mundo acha que tem R$100, mas acho que só o fato de investir, daqui a pouco, tu já vai, para quem nunca estudou educação financeira, daqui a pouco não teve esse tipo de acesso, vai começar a pensar um pouco melhor, né? Mudar a forma de pensar também, né? Até no day trade. Sim. Tem muitas pessoas ali que até mandam mensagem para nós ali. Pô, começou no day trade. Ok, não é um investimento aí, né? Uma modalidade de operação, mas já começa, digamos, se preocupar com o dinheiro, já entender, daqui a pouco já vê uma renda fixa, daqui a pouco, pô, ganhar um dinheiro no day trade, vou botar no fundo imobiliário, já vou movimentar, e começa a fazer esse trabalho de movimentação do capital, né? E acaba aprendendo mais, e daqui a pouco pesquisa mais, e assim vai evoluindo, né? Então, querendo ou não, é uma porta de entrada, né? A bolsa é uma grande porta de entrada ali para educação financeira, para conhecer um pouco mais ali, né? Exatamente, Lai. É por aí. Para você alcançar essa tal da liberdade que todos buscam, liberdade de escolha, o maior dividendo que o dinheiro pode pagar é a liberdade. O maior dividendo que o dinheiro pode pagar é a liberdade. Essa frase eu roubei do Morgan Housel, do livro A Psicologia Financeira. Esse livro A Psicologia Financeira é maravilhoso, eu recomendo para todo mundo. E ele diz: o maior benefício que o dinheiro pode comprar hoje em dia é a tal da liberdade. E não a liberdade poética, romantizada. É a liberdade real, é a liberdade de tempo. É a liberdade de escolhas. Você poder fazer o que quiser, a hora que quiser, com quem quiser, onde quiser, quando quiser. E é difícil. Você pegar aí, ó, seus amigos, bota numa mão aqui, ó. 5 amigos mais próximos. Quem tem essa liberdade plena? De tempo, liberdade geográfica, liberdade financeira, liberdade mental. Poucos têm. Mas porque as pessoas, eu acho que também elas não refletem, não fazem esse exercício. Eu acho que esse nosso podcast aqui, videocast, não sei como é o nome disso. Videocast, né, basicamente. Podcast no nome, mas em teoria. Ele é muito mais de reflexão, muito mais de mindset. Não sei nem se era para levar para esse tom a conversa, mas cara, eu acho que isso talvez possa abrir, ajudar as pessoas a refletir e pensarem um pouco o propósito delas até de vida. Exato. E isso me ajudou muito quando também passei a ter filhos. Então, quando eu tive meus filhos, minha responsabilidade aumentou. Eu sou um cara que gosto do risco, de assumir o risco. E isso me tornava um cara com um perfil muito agressivo no day trade, o que é muito perigoso. Hoje eu sou muito agressivo nos investimentos e isso é maravilhoso. Isso não tem perigo. Quando eu falo de investimentos, claro, de longo prazo, né? Porque todo investimento tem risco, obviamente. Então, assim, é que o day trade é um trabalho extremamente arriscado por natureza e que requer um nível de autoconhecimento fora da caixinha. Ele é muito forte. Né? Agora, acho que a mensagem importante que tem que ficar é que o day trade ele é muito difícil, mas ele é possível. Ele é possível. Tanto que nós temos muitos traders ganhando dinheiro hoje junto conosco. Felipe, até eu quero muito entrar no tema, acho que já comentou algumas vezes ali do setup Toscana, de como é que é o operacional, né? Mas antes eu queria te fazer uma pergunta, assim, pra galera até que tá nos acompanhando, que tá iniciando, assim, na bolsa. Se daqui a pouco tu pudesse dar uma dica ali pro Felipe de antigamente, assim, né? De pegar toda essa tua experiência, inclusive da mesa, né? De ter passado, digamos assim, do trader pessoa física, daqui a pouco operando com os teus sócios, depois gerenciando a mesa, assim, né? O que poderia passar de dica pro pessoal começar com o pé direito? Pra quem, olha, eu
tô começando no day trade, tô começando na bolsa, eu tenho pouco dinheiro, enfim, para filtrar essa galera toda aí que tá começando, pudesse sintetizar aí umas dicas pro pessoal. Acho que o primeiro passo tem que buscar o conhecimento inicial. Eu faria o aulão Trade System Toscana, claro, aprenderia o meu método, porque o meu método ele é muito trabalhado nessa questão psicológica e que eu acho que ajuda o day trader. Mas na nossa página Falar de Trading tem vários educadores ali, e todos que a gente conhece, todos que a gente chancela. Então pode procurar lá e aprender o que mais te agrada. Tem que aprender um método, tem que aprender um operacional para fazer o day trade. E claro, a mesa proprietária. Para quem está começando, é a mesa proprietária. Vai testar um operacional? Testa num exame da mesa proprietária. Às vezes é até chato falar, mas day trade no simulador é um esporte. Day trade, na real, é outro completamente diferente. Não dá, não se aprende day trade no simulador. Simulador aprende ferramental, mexer no Profit, que aliás é super, a usabilidade do Profit é maravilhosa. Uma passagem curiosa do Profit é que quando eu comecei, eu olhava para os grandes, falava, o que esses caras operam, né? Qual plataforma eles usam? E eles usavam o Profit. E foi dali, eu falei, então se eu quero ser grande, se eu quero ser profissional, eu vou acompanhar os grandes. E aí eu comecei já pelo Profit. Então acho que isso é uma recomendação também, não é porque eu tô aqui não, na loja. Cara, comece pelo Profit porque tem muitas barreiras iniciais. Isso é pura verdade, não é mexendo, não tem nada combinado, né? Mas é porque o Profit foi uma ferramenta que me ajudou. E era curioso, porque às vezes na sala ao vivo alguns vinham falando de outra plataforma. Eu falei, não dou suporte, não entendo, acho horrível. E com isso as pessoas também iam percebendo das características do Profit. Para mim, isso é uma dica. A plataforma que utilize o Profit. Tem Profit One, tem Profit Plus, tem Profit Pro. E na maioria das corretoras já é gratuito. Então, sim, utilize o Profit, é uma das dicas. E entender que no day trade é um trabalho. Tu precisas pegar esse dinheiro que tu ganha ali e colocar na sua carteira da liberdade. Aprenda a investir no longo prazo. Coloque isso na sua cabeça para não depender de INSS, não depender de governo, não depender de ninguém. Depender só de você mesmo. E é simples começar. Tem muitos vídeos gratuitos no meu canal. Eu explico o método Carteira da Liberdade. Ou seja, você precisa ter um mecanismo de comprar consistentemente. E criando hábito. Você tem que criar o hábito de investir. Seja R$50 por mês. Você vai perceber. Você botar R$100, no mês seguinte vai ter R$1 na sua conta ali. De dividendo, por exemplo, no fundo imobiliário. Né? No meu hipótese vai pagar 1% ali que tá gerando. Como assim? Surgiu do nada esse R$1? Não é do nada, é do seu trabalho. Você colocou. E qual é a ideia da Carteira da Liberdade? Tu construir uma maquininha de dinheiro. Você vai construir essa maquininha. R$50. Daqui a 20, 30 anos, tu vai apertar um botão, todos os meses tu vai apertar um botão e vai sair um dinheiro para você. Seu. E é isso, todo mundo quer essa maquininha de dinheiro. O problema é que ninguém quer pagar o preço. Sim. Ninguém quer a tal da disciplina, é complicada. O que a gente sempre fala até em questão de estudo, vale também para começar a montar essa carteira da liberdade. Eu adorei o nome, por sinal. Vou adotar Legal. isso. Mas é a questão, daqui a 10, 20 anos, você vai estar lá no futuro de algum jeito. Então, por favor, chegue nesse futuro o melhor que tu puder, porque... Exato. Não tem outra forma, né? Tu vai chegar lá no futuro, ou tu vai estar bem, ou tu vai estar mal e vai precisar de outras formas de se virar e que não vai ser com tranquilidade. Não vai ser... Não vai. Pela estatística, né? Tu vai estar vivo daqui 25, 30 anos, né? Então se prepare, né? Tem que acreditar nisso. E é muito curioso, Daisy, porque você falou um negócio muito legal do futuro, né? A gente tem uma dificuldade, no geral, de se enxergar daqui a 30 anos. Ninguém quer. A maioria das pessoas não querem. Eu tenho amigos muito próximos, familiares, que têm medo da bolsa de valores. Acho que isso é muito comum. Ainda tem medo. Tem medo por quê? Porque escuta essas notícias. Escuta a notícia de Bitcoin e já associa a bolsa. Tudo, um monte de notícias ruins sobre a bolsa. Petrobras desabou. Enfim, não entende que Petrobras, sim, é um ativo que oscila muito, que é uma estatal, que está atrelada à política, que Bitcoin, de fato, é uma modalidade de investimento que para alguns nem é investimento, enfim, é super arriscado. Mas essas pessoas, elas não entram na bolsa, não tiram o melhor da bolsa de valores, que é o quê? Décadas. A gente está falando de décadas. De 10 em 10 anos, a bolsa de valores, se você pegar a bolsa americana, a bolsa brasileira, ela dá uma lavada, por exemplo, na renda fixa.
Não estou dizendo que todo mundo tem que investir só em bolsa de valores, mas o Luiz Barsi fez isso a vida inteira. É o maior investidor da pessoa física do Brasil. Bilionário, só investiu em ações, em empresas. Você pode seguir esse caminho, você pode seguir, enfim, ter uma reserva de emergência, claro, numa renda fixa, com uma liquidez diária. O fato é que você não pode ficar parado. Não pode achar que daqui a 10 anos, 15 anos, 20 anos, as coisas vão cair do céu, que você vai ganhar na Mega Sena. Não dá, né? Isso não dá. A pessoa tem que fazer a parte dela. E o problema tá aí também, né? Tem muita gente muito próxima que ainda assim não investe, vive a vida doidado, né? Vive gastando. Não entendeu aquele conceito básico. Eu gosto de trazer sempre essas referências que acho que fazem muito sentido. Do Homem Mais Rico da Babilônia, por exemplo. Uma passagem no livro dele. Acho que é uma das mais importantes, apesar de vários ensinamentos. De cada 10 moedinhas que você ganha, uma paga teu próprio imposto, sabe? Ou seja, a gente já tem que pagar os nossos impostos. Por que a gente não paga o nosso imposto? Se a gente tivesse essa mentalidade já desde a essência, minha filha vai fazer 5 anos. Eu quero que daqui a pouquinho eu comece a investir para ela, porque quando ela tiver 30, talvez ela seja aposentada. E aí não é aquele conceito de aposentadoria, de ficar de pernas pro ar. É o aposentado, hoje em dia, acho que o conceito de aposentadoria que a gente vive é ter liberdade de escolha. Eu vou escolher trabalhar com o que eu quiser. Eu vou escolher estar lá no podcast, lá em Porto Alegre, aqui em Porto Alegre, sair do Rio para cá. Porque eu escolhi vir aqui também. Eu fui convidado e eu escolhi estar aqui. Eu posso escolher. Eu posso estar aqui esse tempo, sabe? Amanhã eu posso não trabalhar, jogar um pádel com meu sócio e beber vinho. Cara, isso é maravilhoso. Senão a gente vai fazer isso amanhã também. Além de trabalhar. A gente vai trabalhar o dia inteiro. A gente vai trabalhar com o que a gente gosta. Amanhã a gente vai gravar também várias outras, enfim, frentes. Isso é muito legal, sabe? Eu acho que é mentalidade. Eu acho que o grande lance, as pessoas precisam refletir, precisam olhar para si próprio e começar a construir o futuro dela, o futuro hoje. Pega, cara, 10% do que ganha, investe, aplica. Acho que isso falta muita educação básica na... Eu gosto muito do Gustavo Cerbasi, que para mim é uma referência nacional. Já fiz uma masterclass dele de educação financeira doméstica. Né? Então, eu acho que é por aí. Você precisa ter essa base primeiro. Muitos falam de você ganha, paga suas contas, se sobrar você investe. Cara, não é assim. Você não entendeu a importância do teu futuro. Você ganha, investe, se você mudar, vira uma chave. Paga o teu boleto. Você gosta de pagar boleto? Tem um amigo meu que fala que eu adoro pagar boleto. Eu gosto de arrumar um boleto. Então, assim, paga o primeiro boleto, que é com o teu futuro. É o imposto que você tem que pagar. Fez um job ali, fez um freela, ganhou um trampo. Ganhou R$1.000. Cara, R$100 não são seus. É da tua carteira da liberdade. Tu vai comprar algum fundo imobiliário, alguma ação, alguma coisa. Claro, já vai ter um padrãozinho ali e vai comprar. Cada vez que você ganhar, 10% é pro teu futuro. Faça isso. Comece. Vocês têm a carteira de liberdade de vocês? Ou não? Você tem tenho, uma carteira de investimento? Nessa carteira eu invisto mais em fundos imobiliários, né, no meu caso. Que bacana. E para mim, acho que até um dos pontos, para mim, foi quando eu ganhei, digamos assim, os primeiros dividendos são muito pouco, a gente não consegue tangibilizar eles, assim, sabe? Difícil, mas quando eu ganhei os primeiros R$100, por exemplo, pô, tu já consegue comprar alguma coisa, né? Tu já consegue, a tua mentalidade já muda, né? Porque já é alguma coisa mais tangível, assim, né? Então, para mim foi bacana. Eu gosto de fundos imobiliários porque é mais seguro, né? Como eu gosto de day trade, eu opero day trade também, né? Então, já tem minha parcela de risco, vamos colocar assim, né? Perfeito. Então, eu opto por fundo imobiliário e renda fixa. Né? Que legal. E eu tenho certeza também que quem tá escutando a gente e vendo a gente passou um recado muito, muito bacana, Felipe, disso, de separar, de já se organizar desde hoje, desde já. Então, você que está assistindo, escutando a gente, começa já a se organizar o próximo pagamento, aí já tira esse valor antes de você pagar as tuas contas ali. Sabe que, de repente, vai sobrar um dinheirinho ali, não deixa sobrar, já puxa, investe e paga as outras coisas que precisar, porque o futuro ele vai chegar para todo mundo, né? Isso é válido aí pra galera que tá assistindo, até pro pessoal que tá operando day trade, né? Então a gente tá falando aqui, não, reservar, mas pô, ganhou uma grana aí na semana, no mês aí no day trade, já separa uma grana aí, já vamos botar pra trabalhar esse dinheiro aí que tu ganhou, né? Vai ser hoje que vai começar, eu vou mudar o... Começa, muda. É sobre o agora, eu acho que é sobre isso. E no day trade,
É muito complicado, porque a mentalidade do day trader, ele coloca ali R$1.000, ou ele passa no exame de seleção, e ele faz um dinheiro muito rápido, muita grana. Aí ele pega aquele dinheiro dele, R$100, por exemplo, coloca lá na carteira da Liberdade, ele vê R$1, ele vê 60 centavos rendendo. O que é a mentalidade desse cara? Ah, que nada, isso é bobeira. Isso não funciona. Eu não tô vendo, não tá mudando minha vida. Não vai mudar. Não vai mudar em um mês, em um ano, em 2, em 5. Não vai. A pessoa precisa entender isso. Ela precisa fazer a conta. Ela tem que entender o que são juros compostos, o poder deles. E o poder do hábito de investir periodicamente. Ela precisa entender isso. Porque senão ela vai pegar aqueles R$100 e ela fica botando 100, mais 100, mais 100. Deu R$1.000. Aí daqui a pouco tá dando ali R$10 de dividendos de rendimento. Pô, R$10, como você falou. R$10 não compra nem um biscoito, uma bala, sei lá, um chocolate. Daqui a pouco tá dando 30. Compra uma pizza, um hambúrguer, dependendo do lugar, nem compra. Então, assim, demora mesmo. Mas não tem nada. As conquistas maiores da nossa vida são mais profundas. Não estão na superfície, né? Não estão no raso. Eu sempre falo isso. As migalhas, o que todo mundo vê, o que todo mundo consome, tá ali. Flutuando. Cara, o tesouro tá lá no fundo do mar. Vai ter que mergulhar, vai ter que enfrentar tubarão, vai ter que enfrentar água gelada, vai dar cãibra, vai faltar respiração. Mas é só lá embaixo que você vai encontrar o ouro. Uns falam Bitcoin, né? Outros falam, hoje em dia falam, vai encontrar o Bitcoin. Não dá, não dá. As pessoas têm que sair da superfície e se aprofundar. Isso para tudo na vida. A gente tá falando aqui de mercado financeiro, mas muito mais de comportamento em relação ao dinheiro, em relação ao seu futuro. Porque acho que é sobre isso. E eu acho que isso é uma coisa que eu posso contribuir, que é o que eu faço na prática. Eu tenho 4 filhos pequenos, eu sempre falo, porque é uma responsabilidade enorme. Me fez ser um pouco mais conservador. E isso foi muito importante para mim. E como o Lai comentou, Lai faz day trade, então ele já tem a parcela de risco, tem os fundos imobiliários, tem renda fixa, ou seja, tem uma carteira da Liberdade mais conservadora. Aqui, não importa se a sua carteira vai ser conservadora, se a sua carteira vai ser agressiva. É importante você ter a carteira. E não mexer. Pensar que aquilo já não é mais seu, que aquele dinheiro é do seu futuro. Cara, se tu tens essa mentalidade, é muito provável que você vai enriquecer e você vai ter a tal da liberdade de escolha. Porque é isso. Para mim, a liberdade financeira é uma questão de escolha. Esse slogan que eu uso, sabe, nos meus negócios. Eu acho que é por aí. Eu acho que... Show de bola. Bom, Felipe, eu acho que a gente deu várias dicas aí pro pessoal, mas eu vou ter que comentar o seguinte, né? O meu sentido aranha trader aí, eu vou tá chamando aqui, eu quero te questionar sobre o setup Toscana, né? Então, eu queria... claro, a gente bateu bastante conversa sobre toda a tua trajetória, falamos aqui sobre um pouco de investimentos ali, né? Mas acho que se tu puder, né, comentar um pouquinho, falar um pouquinho sobre o setup, não precisa dar o segredo aqui, né, pra galera, mas comentar um pouquinho de como é que tu foi construindo esse setup, esse operacional, sobre o que se trata, o que tu gosta de ver, né? Daqui a pouco até das ferramentas do Profit, né? O que tu gosta de utilizar, o que te chama mais atenção ali. Mas queria que tu contasse um pouquinho do teu setup aí pra galera. Legal, vamos lá. O Trade System Toscana eu chamo de Trade System, que vem a técnica, que é o setup Toscana, junto com o gerenciamento de risco Squadra. Squadra, como eu chamo carinhosamente meus alunos, Squadra em italiano é time e tal, pela minha descendência, minha origem italiana. E, na verdade, como que eu construí ele? Eu construí em cima dos meus problemas psicológicos. Assim nasceu o Trade System Toscana. Assim eu fui parametrizando, eu fui melhorando, eu fui criando meus axiomas. Por exemplo, a gente utiliza Fibonacci, indo de forma muito mais técnica. A Toscana basicamente é preço de Fibonacci, traçando da mínima do dia até a máxima do dia. A partir do momento que faz uma nova máxima ou renova a mínima, traça novamente o preço de Fibonacci, considerando a mínima 0% de Fibonacci e 100% de Fibonacci a máxima. E aí eu uso os níveis de Fibonacci de 38, 50, 61. 38,2, 61,8, 100%. E também coloco o nível de 23%. E são nessas regiões que eu busco entrar. As operações acontecem ali, sempre num pullback. Ou throwback, quando é uma tendência de baixa. Né? Muitos chamam de pullback também, mas seria throwback, tecnicamente falando. Então, o mercado vive de impulso e correção. Eu espero a correção para entrar no novo impulso. Como que você sabe que ali vai ser o novo impulso?
Porque senão as pessoas estão escutando, como é que ele sabe? Sempre é a resposta de $1 milhão. A gente não sabe. A gente não é pago para adivinhar. A gente é objetivo. A gente traçou o preço de Fibonacci. A gente identificou um primeiro movimento, por exemplo, para baixo. Quando ele voltar, ele corrigir na região de entre 38 e 61. É ali que a gente vai buscar uma entrada. A gente joga no tempo gráfico de 2 minutos para dar um sinal de entrada. Mas eu sempre gosto de dizer que a Toscana, ela representa todos os tempos gráficos. Porque a região de Fibonacci, traçando da mínima à máxima, ela está no mesmo lugar, seja nos 60 minutos, no 15, no 10, no 5. O que eu uso 2 minutos é só para gatilho de entrada. Quando ele troca a polaridade, quando ele muda de cor, eu uso preto e branco para candles positivos e negativos. Então, trocou a polaridade, me dá uma oportunidade. E aí eu tenho parciais. Eu gosto das parciais, porque as parciais matematicamente podem não fazer sentido para muitos operacionais. Mas para mim, ela é vital para o meu psicológico. Eu adoro ter a sensação de que o mercado está indo a meu favor. Quando pega minha primeira parcial no mini índice, que são 100 pontos, fico até aliviado. Pega 2 parciais, eu já tenho autorização para mexer no meu stop. Aí agora, show de bola. Agora pode acontecer, caiu o canivete. Quem nunca operou e foi pro banheiro, porque não consegue ver a operação, não consegue segurar a operação, que é o faceiro. Banheiro, eu digo, foi para qualquer lugar, né? Sai de perto da tela. Então, por que isso acontece? Porque todo mundo é ansioso operando. Todo mundo fica ali nervoso quando boleta. Sabendo disso, eu fui criando vários critérios objetivos. E eu tive uma sala ao vivo, eu toquei uma sala ao vivo durante 2 anos. Eu tinha vários fiscais. Os meus alunos viraram meus fiscais ali, em tempo real. Isso foi maravilhoso. Isso me fez evoluir ainda mais, entender ainda mais. A mesa proprietária me ajuda. A gente consegue observar, né? A gente consegue ver o trader operando. Isso tudo ajuda muito, vai enriquecendo demais. Então, assim, o trade system Toscana é um detalhe dele também. Aí é mais particular, porque a pessoa pode operar 2 ativos. Mas quando eu operava mini índice e mini dólar no início, acho que no início todo mundo quer operar os dois. O dólar é glamuroso. Né? Você chegar numa balada, sei lá, qualquer lugar, e alguém te perguntar, o que você faz? Eu opero dólar. Não é? É mais sexy, né? Dólar. Todo mundo entende dólar. Dólar é dinheiro, é grana, é cash, é coisa boa. Agora vai falar que opera mini índice. Você vai ter que explicar em meia hora, tu não consegue explicar para a pessoa. É impossível explicar mini índice para uma pessoa. Só quem já está um tempo no mercado. Um derivativo é futuro, ele deriva do Ibov. O que é o Ibov? O Ibov é aquilo que passa na televisão. Cara, esquece, não dá. É muito louco. Então, quando eu operava os dois, ganhava no mini índice, perdia no mini dólar. Ganhava num, ganhava no outro. Maravilhoso. Quando você ganha nos dois. Você é gênio. Mas, cara, acontecia muito de ganhar num e perder no outro. Isso me tirava do sério. Fora que tu tem que ter uma concentração também violenta para operar 2 ativos. Para quem opera sozinho, para quem tá em casa, para quem não tem uma sala ao vivo para tocar vários alunos, para quem não tem 4 filhos, cachorro, enfim, beleza. Tu deve conseguir tranquilo. Mas eu não consegui, eu entendi isso e que bom. Então o que eu recomendo para todo mundo, e não precisa de 2 ativos para você ganhar dinheiro. Para mim, minha recomendação também, opere apenas um único ativo. Eu opero um mini índice. Eu tenho medo do mini dólar, já tomei muita pancada do mini dólar, fiquei com medo. E muitos falam que o dólar é mais técnico e tal, mas para mim o mini índice é melhor. Eu entendo ele melhor. E eu tô vendo ele já há quase 5 anos que eu olho para ele todo dia. Então eu entendi mais os movimentos. Não significa que eu sei todos os movimentos que ele vai fazer, aliás, impossível. Mas eu reajo melhor aos movimentos do mini índice. Então isso também é um detalhe. Dá para operar o trade system Toscana no mini índice e no mini dólar? Dá. Mas é mais difícil. É um grau de dificuldade maior. Acho que é isso. Não sei se eu tô... Provavelmente estou esquecendo de muitas coisas do trade system Toscana. Mas eu acho que a parte... o gerenciamento de risco, a gente tem tudo. A gente tem muito material gratuito. Você me falou aqui, logo no início, quando você me perguntou, fala do setup Toscana. Não precisa revelar os segredos. Não tem segredo. Eu não tenho que travar nenhum segredo. Por quê? Na verdade, o segredo já foi revelado. Se alguém entendeu essa conversa, o segredo é a própria pessoa, é o psicológico. Não é o meu operacional. O meu operacional não é o melhor do mundo. Não existe o melhor do mundo, na minha opinião. Existe o melhor que vai encaixar pro teu estilo de vida. Eu tentei scalping no início. Acho que todo mundo tenta ser Tenta um pouco. O cara dá aquele tiro certeiro, entra com 100, 200 contratos, 10 pontinhos, 5 pontinhos. Aliás, 3 pontinhos, 2 pontinhos às vezes no dólar, ou 20, 30, 40 pontos no mini índice. Cara, tudo bem, eu vou acertar 10. Mas quando eu erro, eu perco uma balaiada de dinheiro.
E aí o segredo, o problema não é isso em si. Se você tiver uma consistência, entender, você precisa ganhar muito mais do que, né? Tem que ter uma proporção de, sei lá, 90% de acerto. O problema não é isso. O problema é que quando eu perco, e eu perco muita grana, eu perco a minha cabeça. O meu psicológico fica abalado. Imagina se eu tô ganhando ali, várias acertando, vem uma e me leva, dá uma burdoada. Você acha que eu vou operar igual nas próximas 10? É insano pensar que vai. Só que as pessoas gostam de serem enganadas. Essa é a verdade. Porra, não dá, cara, não dá. Não dá pra ter a mesma concentração durante muito tempo. E por isso, trade system toscano, tem dia que a gente não opera. Como assim não opera? Trabalhamos, suamos a camisa, ralamos pra caramba. De que maneira? Olhando pro gráfico e não fazendo absolutamente nada. Desculpa. Não fizemos absolutamente nada. Simplesmente esperamos a oportunidade aparecer e ela não apareceu. O meu sócio brinca, cara, o setup é maravilhoso, ele treina as pessoas, ele disciplina o trader. Só que muitos não ficam na sala, muitos não vão gostar. Por quê? Porque não tem paciência. Esse eu acho que é o maior, não vou dizer o maior, né, porque também não sou o dono da verdade, mas um dos maiores, eu diria, né. Trader iniciante, às vezes até tu comentou, por que cai no overtrade, né? Porque a pessoa quer estar posicionada a todo momento. Tá olhando a tela, pô, tá acontecendo, se não tá movimentando nada, não tem entrada, não, mas tu quer estar comprado ou vendido, tu quer estar posicionado, né? Então, a gente tem que se blindar a mente para dizer, não tá dentro dos meus gatilhos operacionais, né? Não deu nenhum sinal, tem que ficar tranquilo, tem que ficar de boas, tem que observar e aguardar a oportunidade. Né? O trade system toscano tem essa característica, o setup. Você vai operar às vezes 1, 2 ou 3 vezes no dia. E eu recomendo operar entre 9h30 e meio-dia. Dá para operar até as 4? Dá, mas à tarde já é mais complicado. A gente gosta na parte da manhã, tem mais volatilidade, vem o mercado à vista brasileiro abrindo ali por volta de 10 horas e o americano 10h30. Aí, claro, depende de quem estiver assistindo, tem que verificar aí a questão do horário de verão americano. Mas hoje está abrindo 10h30 o americano e 10 o à vista. E o futuro abre 9. Então, assim, você abre o mercado, a gente espera meia hora de movimentação, para a gente ver uma mínima direção para ele. Passou essa meia hora, a gente já tem autorização para operar caso o mercado se comporte da maneira que a gente espera dele. E tem diferença em dia de payroll, alguma coisa assim? Vocês observam isso ali dentro também? Muito legal sua pergunta, Daisy, porque eu digo que a gente é blindado a notícias no nosso operacional. Claro, payroll você tocou no ponto mais forte. Talvez o indicador mais complexo para um day trader. Ele, às vezes, acontece 9h30 da manhã, e aí é justamente no horário que a gente pode começar a operar. Então, a gente não vai abrir a operação no momento, no minuto. Mas, às vezes, rola 10 horas. Aí depende do full, depende de algumas agendas do calendário econômico. Por exemplo, se rolar 10 horas e a gente estiver dentro de uma operação ali 9h50, 9h50 e poucos. Se o cara for muito conservador, ele até sai, mas não é minha orientação. Minha orientação em relação ao trade system é, tá bom, ele só vai acelerar o teu gain ou o teu loss. Claro, parte do princípio que o trader, ele não é um amador, porque iniciante e amador tem uma diferença. E ele sabe o que é stop offset, que a maioria não sabe, infelizmente, mas todos os meus alunos sabem. Eu tenho um vídeo aberto no YouTube, inclusive, bombado, explicando o que é o stop offset no profit. E tem diferença. Stop offset na boleta, ele entende como pontos, salvo engano, não sei se eu estou desatualizado nisso, e lá na configuração da ordem, ele entende como ticks. Tem uma distinção, mas a pessoa precisa saber o que é stop offset, que é uma margem de segurança para ela. E não achar que stop offset é para sacanear ela, ou algo do tipo, que é uma bobagem. Partindo desse princípio, pode até pular a tua ordem, claro. Mas seu stop offset, você até aumenta ele num dia de payroll e tal, tranquilo. O que acontece com o payroll? Ele acelera o gain ou o loss. Acabou. Mentalidade vencedora. Como que a gente vai interpretar notícias? Os robôs interpretam notícias e operam para grandes instituições. E eles perdem dinheiro. Os robôs, feitos por mentes brilhantes, super inteligentes, nos compara a minha, e perdem dinheiro, pô. Quem sou eu para achar que eu vou ganhar dinheiro com notícia? Interpretando notícia. Já surfei muita onda. Já. Sala ao vivo. Boletava 50, 100, 150 contratos. Já fiz essa graça toda. Percebi que isso não faz sentido. Já ganhei dinheiro com notícia. Percebia que era notícia mesmo. Dava aquele volume, entrava volume financeiro. Mercado americano e Brasil, então era maravilhoso. Mas hoje, e é o que funciona, a gente, se vem uma notícia, ela só vai acelerar o nosso gain ou o nosso loss.
A gente é blindado. E é legal também a questão de preparação. Você chegou a comentar, acho que nos bastidores, sobre como é a sua preparação. Ela é muito tranquila, porque eu gosto daquela tal da liberdade. Eu falo de liberdade plena, financeira, geográfica, mental e de tempo. A mental, por que eu coloquei liberdade mental? Porque o meu Trade System te dá essa liberdade mental. Por isso, eu não preciso ficar alucinado com o calendário econômico. O que vai acontecer hoje? Como é que tá a guerra? Como é que tá isso? Como é que tá a política? Não tô nem aí. Porque o Trade System, o setup toscano, ele é objetivo. Eu posso acordar 8 e pouca da manhã, 9, não preciso. E tem outros operacionais que você precisa. Você precisa estar 5 horas da manhã vendo tudo, fazendo uma análise macro, pegando dias anteriores. O meu não, o meu é intraday. Eu percebi que com isso eu passei a ser consistente e ganhar dinheiro. E pronto, tá bom. Então, para mim, a notícia é indiferente. Ela só acelera o meu ganho ou ela acelera a minha perda. Só isso. Eu vou perder ou eu vou ganhar. De uma forma mais rápida. Porque o movimento vai ser mais rápido. Acabou. Porque às vezes sai uma notícia negativa, só que já estava precificado. E o movimento vai altista. E você inverte a mão. E você perde a cabeça. Você começa a perder dinheiro, fazer um monte de besteira. Quem nunca? Quem tem trader que tá vendo a gente, ouvindo a gente, tentou operar a notícia e se deu muito mal. Tava com o resultado garantido no dia. Eu acho até, adicionando um ponto, não sei se tu concorda comigo, Felipe, mas eu acho que talvez tentar operar notícia, acho que até é diferente de saber que vai acontecer, né? Eu acho que tem um ponto, assim, acho que vou trazer um exemplo, assim, né? Tem um amigo que começou a operar, né? Isso já faz um tempinho, né? Começou a fazer algumas operações, né? Daí ele olhou, assim, tava operando dólar, no meio da tarde, viu que volatilidade estava baixíssima, não tinha movimento nenhum, tava bem congestionado o gráfico. Pô, tô operando aqui, não tá oscilando. Pô, vou aumentar mais minha mão, né? Já que volatilidade menor, vou aumentar a mão para ganhar o financeiro, né, que eu preciso. E começou a se alavancar. Book vazio e tudo mais. Pô, bateu, acho que, 3, 4 horas agora, não lembro o horário. Dia de Fed, né? Decisão de taxa de juros dos Estados Unidos. Explodiu a volatilidade, estopou e quebrou a conta. Então, tem aquele detalhe, digamos assim, ok, né? Vai ter algum motivo por trás. Né? Normalmente o dólar é volátil. Se, não tá movimentando, tudo mais, pelo menos, tu tem que entender onde é que tu tá antes de se alavancar, pelo menos, né? Se tu tá dentro do sistema, ok, né? Pô, se alavancou, botar mais contratos, né? Claro que vai ter perda de volatilidade, todo mundo tá esperando sair a decisão para depois o pessoal explodir, agressivar e tal, e foi isso que aconteceu. Então, acho que dependendo ali a situação, a notícia, acho que, ok, tem a ciência, acompanha o calendário, mas, claro, não vou dizer, não, vai sair tal, vai subir, né? Ninguém tem certeza que vai subir ou vai cair, mas eu acho que tu tem que estar esperto com essa explosão de volatilidade, né? Acho que isso pode te dar um stop desnecessário ou, né, ou se vir pro teu lado vai te dar um gain, mas é algo previsível, eu diria, né? É difícil tu dizer que tu vai acertar o lado, né? Então, acho que pelo menos tu tem que saber quais são os horários principais e se há uma explosão, se pode dar uma explosão de volatilidade, né? Perfeito. Eu acho que depende do operacional. Acho que igual o dólar. Você opera dólar. Eu opero mais. Eu já operei os dois, né? Mas hoje eu opero mais índice, né? Índice é um pouquinho de ações, né? Legal. O dólar eu acho que precisa ser um pouco mais técnico, de fato, igual falam. Acho que tem a questão da Petax, tem a questão dessas notícias, acho que impactam mais. Então, mas no geral, eu brinco que a gente é blindado a notícias, mas é neste aspecto, que a gente não sabe o que vai acontecer, a gente não tenta interpretar a notícia. Então, se ela for a nosso favor, beleza, a gente ganha, se for contra. Mas tem que tomar cuidado, tem que ter o stop offset, porque vem uma volatilidade de repente, né? Você tem que estar preparado. E cai naquele ponto que eu até comentei, né, a questão do iniciante, né? Quer estar posicionado a todo momento. Exato, cara, isso aí que você falou é perfeito. Pô, não tinha volatilidade, não tinha um movimento gráfico, tá congestionado, né? Congestionado eu digo que quando tá lateralizado o gráfico, né? Ele não anda, né? E, daí tu quer tirar essa diferença da baixa volatilidade do movimento com a alavancagem, né? Isso é o pior erro. Aí tu mistura tudo, porque você não opera consolidação, digamos que seja um operador de tendência. Sim. Aí ele começa a operar lateralidade, ou seja, consolidação. Daqui a pouco ele está escalpelando, ele está aumentando a mão, buscando poucos pontos. Nossa, é dia de fúria, certo, que o cara vai perder tudo. Exato.
Se ele estiver na mesa proprietária, ele não perde. Ele só perde o que poderia perder. Tem um gestor ali para puxar a alavanca. Dia de fúria é o problema de todo day trader. É onde vem um dia mesmo de fúria. Stormer teve aqui, vocês comentaram. Para mim, ele é o papa do mercado financeiro. Eu brinco com ele que ele é o papa. E nos bastidores ele fala, papa não. Enfim, não dá para entrar no detalhe do motivo, mas ele, cara, admiração por ele é enorme. Tive há pouco tempo aqui, tive lá com ele no escritório, ele me recebeu, ele é uma pessoa fantástica. E aprendi muito com ele. Enfim, até me perdi aqui porque eu fui brincar com ele. Mas ele... Falando do dia de fúria, acho que dá. Do dia de fúria, sim. Perfeito, obrigado. Lembrei da piada, sacanagem. Então, ele teve dia de fúria até pouco tempo atrás. O Stormer. Pra quem não conhece o Stormer, acho que não tá no mercado financeiro, né? Mas não precisa nem apresentá-lo. Mas... Ele teve dia de fúria. Como assim, então? Ele tem... trocentos anos. Ele gosta de ser chamado de crocodilo, né? Não um dinossauro, porque os dinossauros foram extintos. Então, vou falar do Papa, pra mim é o Papa do mercado. O crocodilo, como ele gosta, ele também tem dia de fúria. E por que ele também tem? O cara é médico ainda, hein? Ele tem toda uma linha racional, ele gosta dos setups objetivos, já fiz imersão com ele em São Paulo. Então, meu eterno professor. Pô, o cara é extremamente objetivo. Extremamente racional. E ele também tem dia de fúria, ele também quebra a conta dele, ou enfim, ou quebra, perde mais do que o dia de fúria dele, perder muito mais do que ele se planejou. Quem acha que não vai fazer isso? Não tem como, é muita arrogância achar que não vai quebrar. Então, se você já sabe disso, antes do pregão, antes de estar com as emoções ali à flor da pele, vai lá, faz o exame na mesa proprietária. Opera através de uma mesa proprietária que tu não tem esse risco, tu vai perder no máximo o seu exame que tu pagou lá atrás. Não tem como perder mais. Faz muito sentido a mesa proprietária. E por isso a gente tem a mesa proprietária. Porque para mim foi a forma de educar os day traders. Cara, quantos day traders passaram pela minha sala ao vivo? Passaram mesmo. Muita volatilidade de gente entrando e saindo. E tudo isso foi me dando, informação. Ainda mais como empreendedor nato. Falei, peraí, por quê? Sou eu falo besteira, eu xingo muito, eu escuto jazz na minha sala, jazz e blues, que eu adoro, musiquinha calminha, bossa nova. É a forma como eu falo? É o meu trade system? O que é? O que tá errado? Como que eu faço para melhorar? Onde eu vou? Que ponto eu ataco? E escutando pessoas, né? Escutando alunos. E a gente vai percebendo que os traders não têm paciência, eles não têm paciência para esperar, eles querem ficar ricos rápidos, eles não são disciplinados. Aí você começa a perceber isso. Não tem a ver com o teu trade system em si, não tem a ver nem com a tua didática. Tem milhões de didáticas melhores, milhões de trade systems melhores. Claro que tem. Mas como eu vou resolver esse problema, então, de ajudar milhares de pessoas a transformarem suas vidas mesmo, a dar uma vida melhor, né? Para as pessoas e para as famílias? Eu preciso atacar na disciplina. Eu não sou psicólogo. Eu não consigo. Mas meu trabalho é quase que de um psicólogo numa sala ao vivo. É mindset o tempo inteiro. O que eu estou comentando aqui é o que eu falo com os alunos, só que de maneiras específicas. Os alunos se abriam, desabafavam, e a gente tem sempre trabalhando. Só que você fazia um trabalho enorme. Ficava 1, 2, 3 horas falando. Passava uma semana, o problema acontecia de novo. O problema acontecia de novo. Peraí, tem algo errado. E eu não estudei para isso, né? Eu não estudei a psicologia, eu não entendo o comportamento humano a fundo para conseguir corrigir, dar o remédio. E eu acho que a mesa proprietária, além de ser uma excelente porta de entrada para o iniciante, é também um remédio. Ela você já entra meio que... É uma vacina, vai. Então, em tempos de vacina, acho que é isso. Você já entra meio que vacinado. Meio que você fica quase que... não vou pegar o dia de fúria. Não vou pegar o Covid, eu não vou pegar mais o dia de fúria. E se eu pegar, eu não tenho risco de morte. Eu não tenho risco da ruína. Eu não vou quebrar minha conta e vou estragar toda a estrutura da minha família, os nossos sonhos. Porque é isso que acontece, às vezes, com os day traders loucos. Eles gastam todo o dinheiro que tem. Na mesa não existe isso, não. Eles não conseguem. Então, eu acho que, cara, acho que o recado desse nosso encontro, talvez o maior segredo seja isso. A mesa proprietária. Para quem não conhece, pesquisem tudo. Entre no nosso site, floodtrade.com. Lá tem muita informação. A gente tem um time de traders trabalhando por trás. São alunos meus, todos eles são alunos meus. Temos hoje 3 ou 4 atendendo ali, todos alunos. Ou seja, ficaram comigo na sala ao vivo
A maioria, 1 ano pelo menos, e alguns 2 anos. Eles sabem exatamente o que está acontecendo do outro lado. Galera sabe? preparada, né? Preparada. É um time muito, muito qualificado no atendimento. Então, isso faz toda a diferença também. Por isso que a gente vem crescendo bastante e vem educando. Vem mostrando, sabe? E os resultados aparecem. Aí, aquela preocupação da mulher, eu não cheguei a falar disso, mas... Ou do familiar, quando você termina o pregão, chega na hora do almoço, sei lá, você só opera de manhã. Aí você chega na hora do almoço pra sentar pra almoçar, aí a tua mulher vira pra você e fala assim, e aí? Aí tu fala, e aí o quê? Cara, quando vem o e aí, sua cara já te entregou. Já sabe que não tá nada bem. Deu merda. Tu perdeu, cara, não adianta. Só que o problema é que é todo dia o e aí. Só que... O mais interessante pra gente refletir é o seguinte, por que ela tá falando e aí? Ela quer te pressionar mais? Porque é isso que ela faz. Quando ela manda um e aí, ela tá te pressionando. Sua cabeça tá ficando pior ainda. Imagina como tu vai pro pregão depois, ou depois do almoço mesmo. Você não opera à tarde, mas tu vai, só por causa do e aí. Porque tu quer o quê? Tu quer mostrar resultado, tu quer dar dinheiro, falar, olha, não, aqui, ó, tá aqui, eu sou bom no que eu faço. E não é por aí o day trade. Você pode ser a melhor pessoa do mundo, ajudar outras pessoas, ser uma pessoa brilhante, um pai brilhante e tal. Cara, o mercado é que manda, ele é soberano. Não é por isso que você vai ser beneficiado, vai ter uma recompensa. Não é assim que funciona. Então, no fundo, ela tá preocupada com você. A família, disse o exemplo de uma mulher, né? Mas pode ser o marido, pode ser a família. Quem te pressiona dessa forma tá preocupado com você. E qual é a melhor forma de você resolver com isso, acabar com isso? Primeiro, eu tenho que conversar com ela. Conversar e dizer, olha, day trade não é feito do dia. E você mesmo começar a ter um comportamento de não ficar todo dia tirando onda. Porque quando tu ganha, tu tira onda. Quando tu perde, tu fica quietinho, tu some. Redes sociais, esquece, você nem aparece. Ganhou boleta, musiquinha de fundo, memezinho, você tira aquela onda geral. Para com essa porcaria. Para. Você quer ser profissional e ganhar dinheiro no day trade? Para de ficar postando gain. Porque tu não posta loss. Esquece, ninguém gosta de postar loss. Porque a gente não gosta de perder. Então ninguém gosta de se expor na derrota. Tá tudo normal, tá tudo natural. Então para de botar o gain também. Para de exagerar no ganho. Tenta controlar mais suas emoções. Melhor forma de acabar com isso é com resultado. Conversa com ela, olha, day trade é do mês. Quando fechar o mês eu vou te apresentar, a gente vai trocar uma ideia e tal. Elas querem resultado. A partir do momento que você começar a mostrar resultado, acabou. Não tem mais pressão. O problema é que as pessoas ainda não mostram resultado. Porque ficam patinando, são indisciplinadas. Quando elas se tornam profissionais, aí sim. Acabou a pressão familiar. Acaba. Mostra o dinheiro. Começa a botar as contas em dia. E aí aqui, ó, já apresenta. E aí tá aqui. Aí para o e aí, né? Isso é uma pressão ferrada, cara. Pressão familiar do amigo, da esposa, do marido. É a pior pressão que tem para um day trader. Porque tu já é pressionado. Você sabe que esse mercado você tá com uma pressão enorme, né, lá. Então, cara, acho que isso é um ponto também legal a ser refletido, né? Enfim, alguns insights. Show de bola. Bom, Felipe, eu acho que a gente já bateu... Fomos aí desde a tua trajetória, conhecer um pouquinho da tua família, das tuas origens ali. Depois ali passamos pelas tuas experiências no day trade, na sala ao vivo, na mesa proprietária, falamos ali. A gente falou bastante coisa, várias dicas aí pra galera. Mas até pra não tomar muito teu tempo também, queria te perguntar um pouquinho dos teus projetos agora pra galera, né? Como é que tá a Flood Trading? Eu sei que no momento de gravação tá rolando a Flood Cup, né? Que a gente acabou comentando. Mas eu queria que tu comentasse um pouquinho dos projetos, o que vem pela frente, o que te esperar aí pra 2023. Sei que tu já soltou alguns spoilers aqui ao longo do nosso podcast, né? Mas até pro pessoal conhecer um pouquinho mais do teu trabalho, né? Legal. A gente, como você disse, a gente está promovendo agora a Flood Cup 2. É uma segunda edição de uma competição entre day traders. Ela é 100% online. A gente paga aí os melhores prêmios do Brasil em dinheiro. Então, cara, uma baita competição. Mas, como disse, está acontecendo. São 5 dias e os traders operam até 30 mini contratos, seja de mini índice, mini dólar. Isso é um projeto nosso que pretendemos levar para a 3ª edição. A gente não tem a data ainda, se vai ser esse ano, se vai ser no próximo. Isso ainda está meio... A gente está estudando para tentar sempre melhorar, trazer algo novo para os traders. Temos Forex, que são os planos Forex para day trade. A gente vai trazer para a mesa proprietária. Os planos cripto também, a gente está trabalhando muito forte.
Inclusive... Isso para início do ano que vem. A ideia já do tem? Forex é para esse ano. Para esse ano ainda. Cripto provável também. Não dá para cravar, mas a gente... Essa hora, meu sócio vai me deixar doido. Vai me chegar, é maluco. A gente tá trabalhando muito forte para isso. Para que a gente consiga lançar Forex e cripto esse ano ainda. Tá? E ano que vem a gente vai para uma modalidade dos investimentos. Ou seja, a carteira da liberdade da qual eu falo, que todo trader precisa ter. Pode dar o nome que quiser. A carteira da liberdade é a forma como eu construí, enfim, dei nome ao método. Mas é o que todos os grandes investidores fazem. Que é investir em longo prazo para ter uma renda passiva. E tem um método claro por trás. Você precisa ter isso. E ano que vem a gente quer dar mais oportunidade neste aspecto. Mas aí realmente eu não posso revelar que tem muita coisa interessante sobre isso. E esse ano, Forex e cripto. São os dois planos assim que a gente vai trazer para a mesa. Eu acho que são grandes novidades, porque tem muitos traders esperando. Eles vão poder operar fora do horário. E faz muito sentido você ter uma segunda fonte de renda através do day trade. E o Forex é um mercado muito, muito grande. Ele é mais antigo, né? Um dos mais antigos. Então, a gente está com essas aí. Acho que o que a gente pode... Beleza. Tá. E o acesso tudo lá no site da Flood Trade mesmo? floodtrade.com é o nosso site. Lá tem várias informações. Tem o nosso link do WhatsApp, que dá para falar com os nossos atendimentos. Como eu disse, são todos traders, tirar todas as dúvidas. A gente está também, claro, nas redes sociais, no YouTube. Flood Trading, canal Flood Trading. Lá no Instagram também. No Instagram eu tô mais presente, assim, me relacionando com a turma. Lá eu que faço toda essa relação ali de stories e tal. Então, eu respondo muitos traders. Todos os dias eu respondo traders pelo Instagram. Claro, tem dia que não dá. Quando a gente abre, às vezes, caixa de pergunta, não dá para responder todas. A gente escolhe algumas, mas é um canal muito legal. É um canal de... E eu vejo, às vezes, chegam uns traders que tem um tempo de mercado, mas que não tem ainda essa clareza sobre o que é o day trade. Eu adoro responder isso. Aí eu me entrego. Porque eu sinto que eu tô fazendo um bem, sabe? Eu sinto que a maioria entende e eu percebo que deu um passo, sabe? À frente. Tem uns que nem aceitam. Tem uns que acham que não é por aí. Mas tudo bem, cada um tem um ponto de vista. Mas eu tenho ajudado muita gente a clarear, sabe? A dar clareza e direção. Porque as pessoas são muito perdidas hoje em dia. Sim. E acham que vão encontrar e acham que vão ficar milionárias na bolsa. Assim como eu achei no início. Então, hoje é uma consequência do trabalho. A Bolsa de Valores está me proporcionando toda essa liberdade. Então, isso é muito legal. Mas é através do trabalho. Não é através da especulação puramente dita, que é o day trade. Acho que é isso. Show de bola. Até o pessoal nos cobra, né? Então, fiquem tranquilos. Vou deixar aqui todos os linkzinhos ali da Flood Trading, Instagram, YouTube e tudo mais. Até o link do WhatsApp, acho que depois disponibiliza. A gente deixa aqui na descrição. Acho que fica mais fácil o pessoal acessar e já ser direcionado. Pra gente encerrar, então, Felipe, sobre a Flood Cup, como é a segunda edição, só se tu pudesse explanar um pouquinho como é que foi a tua experiência, em contato com a galera, como é que foi ali a primeira edição, de repente, como é que tá sendo já esse início da segunda ali, como é que surgiu até essa ideia ali do fazer um campeonato de traders, né? A gente é muito criativo, a gente tem essa veia dentro da empresa de inovação. Mas a ideia em si de fazer uma competição de traders não nasceu da gente. Já existia eles chamam de batalha trader, enfim. Mas nós trouxemos algumas pitadas ali de inovação. E essa segunda edição, especificamente, a gente trouxe o Rebuy. Não sei se eu comentei aqui. Já comentei sobre o Rebuy? Não. Não? Acho que não. Não lembro. O Rebuy é uma tradução direta, livre, seria recompra e é utilizado no jogo de pôquer. Sim, comentou da questão do pôquer, do pessoal pode recomprar a sua entrada. Né? Exato. E isso tá... Você me perguntou agora como que tá, se tá movimentando ou não, mas tá bombando, porque a galera, ela opera um pouco mais agressiva, porque ela sabe que ela tem uma outra vida. A gente brinca que o gato tem 7 vidas e na Flood Cup 2 tem 4. Porque ela tem 4 oportunidades. Quando vira o pregão, ela pode pagar mais R$100 ali e voltar para a competição zerado no dia seguinte. Então isso tá... E a gente tem um canal exclusivo no Telegram só para os inscritos. Nossa, é muito legal. Os caras, eles ficam ali comentando, sabe? E você vê que a galera, um bota pressão, o outro fala, meu Deus, hoje foi brabo. Então tem esses comentários, tem esses sentimentos. Uns estão ali testando o operacional, uns estão levando a sério. Outros estão mais pelo jogo. Eu gosto de desassociar sempre jogo ao mercado financeiro.
Eu não gosto de falar banca, eu falo capital. Tem gente que gosta de falar banca. Eu acho que tá errado. Quer dizer, não existe certo e errado, é posicionamento, desculpa. Meu posicionamento é que banca remete a jogo, remete a Las Vegas, e eu acho que não é por aí a Bolsa de Valores. Eu acho que a gente precisa fazer um trabalho educacional para tirar isso, porque não é um jogo a Bolsa de Valores. Mas, metaforicamente, a gente acaba trazendo isso. E a Floyd Cup, aí sim, se aproxima de um jogo. Pô, é uma competição, é fechado, de segunda a sexta-feira. Então, tem todos os aspectos de um jogo. Isso é mais barato. Acho que todo mundo gosta dessa disputa, sabe, entre eles. A gente divulga o ranking todos os dias à noite, então fica todo mundo naquela ansiedade. Acaba o pregão. Acaba não. Acho que meio-dia ontem tinha gente querendo ranking. Você imagina? Porque tu tá operando contra si mesmo. Day trade é isso. Você não sabe o que tá acontecendo com os outros oponentes. Então eles querem que chegue 8 horas da noite para verem o ranking. A gente divulga, outra inovação nossa, a gente trouxe agora o ranking regional. Então tem o ranking geral, a gente mostra os 50 primeiros colocados no final do dia, às 8 horas da noite. E a gente tem os 3 primeiros de cada região do Brasil. Cara, isso é mó barato. Ontem o cara tava, eu tô em primeiro no norte. O outro, eu tô liderando o sul. Dá uma moral ali, né? Cara, e ele vira campeão. Eu até arrepio. Campeão regional. Tem o campeão geral, primeiro, segundo, terceiro, com os melhores prêmios. E a gente premia até o 50º ali, com vouchers, etc. Mas os campeões regionais, eles têm vaga garantida na próxima Cup. Então eles ganham a inscrição da próxima Cup e fora o título de campeão regional. Que legal. É muito legal. Então a gente tem uma página, a gente divulga ali por volta de 8 horas da noite. Ontem a gente divulgou 7h10, ou seja, 50 minutos de antecedência, até brinquei, igual companhia aérea, com compromisso com a qualidade, chegamos antes. Então a gente divulgou. Cara, os traders adoram. Aí veio lá o primeiro, o primeiro fez, acho que tá com 13 mil e poucos reais, parcialmente. São 5 dias de competição, é o primeiro dia, né, que a gente tá falando aqui hoje. E os campeões regionais, eles ficam naquelas brincadeiras entre eles. É muito legal. A Nelogica aqui nos oferece toda a estrutura, servidor dedicado. A gente teve na Nelogica hoje. Enfim, um time muito bom. Não vou citar nomes aqui que eu vou esquecer de alguns, mas um time sensacional que nos ajuda muito. Do comercial até a equipe de suporte. Cara, a Nelogica parece que, novamente, né, eu aqui fica meio estranho e tal, mas é verdade. Ela que nos proporciona também a possibilidade, porque é uma tecnologia de altíssima qualidade. Então, sem ela era impossível, claro, promover essa Cup. Sem o time da Nelogica por trás. É muito legal. Porque às vezes as pessoas acham que é igual você vai lá e baixa o teu profit quando você abre uma conta na corretora. Não, a gente tem um servidor dedicado só para essa Cup. Você imagina os loucos que tem? Eu brinco, né? Os day traders loucos que estão boletando, cara, durante a Cup. Porque ali eles têm um limite de perda. De perda, eu digo, já no bolso deles, que é a inscrição. Pagaram lá R$250. Então, já paguei R$250. Eu não vou perder mais dinheiro. Então, eles vão tentar usar o máximo do pregão possível para boletar e tentar ganhar o máximo para ser o campeão e ganhar 8 mil no Pix, primeiro colocado. Imagina como que deve ser os servidores, como que o time da Nelogica deve ficar... galera. Deve ficar louco, né? Mas funciona. A primeira Cup foi um sucesso, essa segunda Cup já tá sendo, tudo funciona perfeito. Cara, é muito legal. É uma oportunidade para quem quer se experimentar o teu operacional. São 5 dias de competição e ainda de quebra ganhar um dinheirinho. E participar dessa questão, legal, né? De jogo, campeonato. Isso nos motiva, né? Isso dá gosta. Eu, se eu não promovesse, eu estaria participando, obviamente. Eu adoro uma competição dessa. É muito legal, muito legal. Acho que é isso. Essa é a Floyd Cup 2. A Floyd Cup 3 vem aí. A gente não sabe quando ainda. Anunciaremos em breve. Bacana. Bom, Felipe, cara, te agradeço demais aí o bate-papo, essa tua vinda pra cá, aproveitamos aí essa janela, eu sei que tu tá com a galera ali gerenciando e cuidando ali da Floyd Cup, mas acho que foi sensacional poder trocar uma ideia contigo, bater um papo e extrair um pouquinho aqui da tua experiência aí pra galera, da tua visão de mercado, né, até um pouquinho do teu operacional, né, e claro, né, tu poder também expor um pouquinho do teu trabalho pro nosso público aí e, claro, já comentei ali com o pessoal, né, vou deixar aqui na descrição todos os linkzinhos, para o pessoal ficar mais fácil de te acompanhar. Mas, cara, te agradeço demais esse tempo que disponibilizou. Nada, eu que agradeço você lá e Daisy, todo o time aí da Nelogica por essa oportunidade. Acho que poder transmitir um pouquinho desse pensamento sobre o mercado financeiro, sobre day trade. Eu acho que a mensagem principal é que a liberdade é uma questão de escolha e você precisa começar agora a construir teu futuro. Eu acho que é por aí. Day trade
é só mais uma fonte de renda para você. O importante mesmo é ter a tua carteira da liberdade. Porque é isso que você quer no final das contas. É ter tempo livre para você e para sua família. Acho que é isso. Muito, muito obrigado. Obrigado a todos que nos prestigiaram aí nesta edição, neste episódio. Agradeço também, então, Felipe, Lionel, mais uma vez aqui a gente juntos. E outros episódios também, né? Virão outros convidados. E sigam acompanhando a gente aí. Como o Lionel falou, vai ter os links da Nelogica, dos nossos conteúdos, mas também do Felipe aí, um show de conteúdo e de links que vocês podem aproveitar depois, então. Certo, pessoal? Agradecemos então a presença de todo mundo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like se vocês curtiram, deixem aqui um comentário aqui também. E se vê numa próxima. Bons trades a todos, bons investimentos. Até mais, galera.